Show de bola, galera! Estamos começando hoje mais um Pô de Dança. Hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, Eduardo Quintino. Eu mesmo, Eduardo Quintino, que nem o bairro. Vulgo. Não, eu não vou falar. Se você quiser falar, você fala. Vou deixar aí pra vocês adivinharem quem ele parece. Comentar assim. Tem que comentar lá quem ele parece. Beleza? Então é isso aí, galera, mais um Pô de Dança especial, todos são especiais, né? Todos os artistas convidados que vêm aqui bater um papo comigo são especiais. E hoje tô aqui com esse convidado incrível aí da dança contemporânea, tá vindo pro Zouk, dança de salão. Nesse universo, não me aguentei, fui lá e fui. Contar um pouco da sua história, contar um pouco de toda a sua trajetória até chegar aqui, até os dias de hoje, né? Foi como eu falei no início, saber dos perrengues, eu gosto de saber dos perrengues das pessoas, meu irmão. Qual é o perrengue que aquela pessoa passou, tá passando até hoje, né? Tá dando certo, a gente tá vendo, né? Fala pra mim que deu errado pra chegar até hoje. Tá bom, galera? Lembrando que vou deixar aqui todas as redes sociais do Edu para você seguir ele, deixar um comentário, acompanhar o trabalho, também muito importante. Vou deixar aí também, né, as redes sociais do Pô de Dança para que você siga o canal, siga lá no Instagram também, que é muito importante, sai os cortezinhos no Instagram. Temos canais de corte e temos muita coisa. Demora um pouquinho, que isso só eu pra fazer. Pra fazer a coisa toda. Meu irmão, muita coisa pra fazer. Ontem eu tava editando vários vídeos ali. Aí eu falei que assim, vou deixar de ser preguiçoso, que às vezes eu tô preguiçoso pra editar. Porque assim, tem a edição, aquela edição que tu pode fazer mais simples, mas tem a edição mais rebuscada, né? A galera tá fazendo. Eu falei, não, vou fazer uma ediçãozinha mais rebuscada. Mas, meu irmão, demora. Mas assim, aos pouquinhos a gente vai fazendo. Show de bola, Edu? Show de bola. Lembrando também do meu e-book, galera, 7 fatores fundamentais para evoluir sua dança. Cara, eu criei um e-book. Vou te falar, depois que você cria um livro, é como você cria um filho. Cria um filho, nasceu. Nasceu meu filho. E assim, quero que todo mundo pegue no colo. Cara. Pega no colo! E assim, eu fiquei um tempão pra escrever esse e-book. Já tinha saído em formato de vídeo, já tinha feito, né? Mas eu falei, cara, tem que botar isso, né, no papel, tudo bonitinho, escrito de uma maneira... Esquematizado. De uma maneira legal, né? Então, assim, pedi ajuda aí ao ChatGPT. Não, sério, o ChatGPT diagramou pra mim, bonitinho. Mas assim, foi eu que escrevi, gente. Mas foi eu que escrevi. Então, assim, das minhas palavras, foi bem legal. E assim, tá disponível para venda apenas R$14,90. Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai lá e compra meu e-book. Não é um e-book prático, é um e-book de mentalidade. São 7 fatores que, cara, ao longo dessa minha jornada, assim, de dança, né, como professor de dança, mais de 10 anos já, graças a Deus, quase 15. E eu desenvolvi e falei, cara, esses 7 fatores, se as pessoas seguirem esses 7 fatores, mudar essa mentalidade, elas conseguem ali evoluir na dança. Ideias, não só pra né? dança de salão, tá? Pra dança de maneira geral. Dança. Sim, dança geral. Porque, assim, existem alguns fatores dança de salão, né? Pra dança de salão, mas acredito ali que 2 são dança de salão, os outros 5 são dança em geral. Massa. Show de bola? Então vou deixar o link do e-book aqui para vocês comprarem o e-book dessa moral lá. E, mais importante também, estão chegando as camisetas do Pô de Dança, meu irmão. Meu irmão, vai chegar as camisetas do Pô de Dança, mais de 2 anos de programa, e a gente vai trazer as camisetas aí para você poder adquirir a sua também e ajudar aqui o Pô de Dança. Eu adoro uma camiseta, assim, sair usando uma camiseta de uma parada que eu curto, as pessoas olham na rua e falam, caraca, conhece Pô de Dança, senta, bate um papo. Mas, cara, então, é maneiro, porque assim, muita gente já conhece, vê os vídeos e tudo mais, mas você ter uma camiseta, ter um brandzinho, faz uma diferença. Então, legal. Vai chegar aí, já temos as canequinhas aqui, né, Pô de Dança, bonitinha, escritas. E vai chegar as camisetas aí pra você adquirir e dar essa moral pra gente também. Show de bola? Gente, já falei muito. Agora eu vou deixar aqui, né, com o nosso convidado que ele falou que fala muito. Então vamos ver se ele fala muito. Eu sou falante, eu fico nervoso, mas é aí que eu começo a falar mais, entendeu? Porque vai dando nervosismo, eu vou falando sem parar. Sou mesmo. Show de bola. Edu, a palavra tá contigo. Eu sempre começo o programa aqui com uma pergunta, né? Por que a dança? A dança te escolheu. Caraca. Quero que você conte um pouquinho aí do seu início, né? Vem aquelas memórias. Vem, né? Uma bagunça. A gente começou. E assim, cara,
muito obrigado por estar aqui, aceitar o convite rápido, que eu falei com ele ontem. Foi assim. E eu falei, cara, vamos. Se não der amanhã, eu vou só na outra semana e graças a Deus tu chegou e tá aí. Não, é isso aí, posso. Show de bola? Eu que agradeço. Entrei em pânico. Eu já tava aqui, ó, gente, chegando no estúdio, assim, ele... Você tem medo de moto? Eu tenho. Ele, porque a gente vai de moto. Tudo bem. Cheguei aqui, ó, na adrenalina 1000. Mas eu que agradeço, imagina, eu tô super feliz, né? A gente se conhece, sei lá, um tempo curto, assim, é muito massa receber esse convite, assim, eu tô muito contente. Não, é top porque, cara, eu acompanho lá, né? Vi no seu Instagram, vi o lance da dança, vi que você também é um cara que tava querendo. A gente chegou a conversar um pouquinho lá, né? Trocamos almoçando lá com os bolsistas. E assim, eu sempre tento trazer pessoas... Assim, de áreas diferentes aqui, porque o nome é Pod Dança. Sim. Então, mas o maior contato que eu tenho é dança de salão, claro. Zouk. E sempre quando eu tenho a oportunidade de trazer uma pessoa de uma outra dança, uma outra vivência, claro, contar, falar um pouco também da história, é muito bom. Então, claro, seja bem-vindo. Disserte sobre. Obrigado. Dissertarei sobre. Cara, por que a dança, né? Como que aconteceu? Eu não sei, assim, acho que a dança foi acontecendo e quando eu vi ela aconteceu, assim, acho que na hora que eu decidi que era dança, ela já tava lá, assim, foi uma coisa que eu só me dei conta, eu só aceitei, né, a coisa já foi se construindo, assim. Eu vim de uma família de artistas, assim, minha mãe, a parte de mãe, assim, maneiro. É uma família de artistas, minha mãe é artista, professora, ajuda muito, sabe, assim, porque só de você ter alguém ali junto que apoia, que, tipo, surge um desejo, você quer fazer uma parada, você quer estudar, e aí você não tem que convencer alguém, você tem a chance de ter alguém ali junto que, tipo, fala, bora, sabe, assim. É fundamental, cara. Nossa, faz toda a diferença. Na minha família, ninguém é artista. Sério? Não. Quer dizer, você... A minha avó, por parte de mãe, faleceu ano passado, ela dançava. Só que eu só fui ter contato com a minha avó, eu já tinha 13 para 14 anos. Então, essa época eu já dançava, já era músico, já dançava. Então, assim, fui descobrir isso bem tarde. Mas aí ela já tava velhinha, já não tava mais dançando direito. Tá, entendi. Então foi assim... Troca, assim, direto. Não foi uma troca, não consegui isso, né? Isso foi bem depois. Aí tua família era artista já? Minha mãe é artista e tal, assim. Aí quando eu era jovem, assim, minha mãe... Jovem é ótimo, né? Quando eu era um bebê, minha mãe dizia que eu me movia muito, assim, que eu não parava de me mexer, que tocava uma música eu tava assim, de um lado pro outro. Eu acho que isso é um clássico, a gente escuta muito isso. Mas eu acabei indo estudar música, assim. Eu acho que eu fui ficando meio apaixonado por música e entrei nessa e passei muito tempo... Aí sim, tipo, sei lá, com a escolha. Curto muito, quero estudar, acho que é isso que eu quero fazer e acho que é isso que fala muito da musicalidade do meu trabalho hoje em dia, assim. Então foi muito tempo estudando música. E a dança, tipo assim, sei lá, sempre amei. Você tá falando com um verdadeiro viciado em Just Dance, entendeu? Você tá falando com uma pessoa que, assim, tinha uma chance de jogar um jogo de dança. Eu tava dançando mesmo e me divertia. Mas, sei lá, nunca foi uma coisa que eu vi dessa maneira. Já fiz algumas coisas, assim, quando eu era criança, mas... Quando eu mudei pra Bahia, né? Eu cresci aqui. Eu cresci aqui e aí eu fui fazer... Aí já era, mano. Aí o quadril baiano já... Postei esse vídeo esse dia no Instagram, o cara escutando a música baiana, aí o corpo dele já começa a mexer sozinho. Cara, mudou pra Bahia, já era. Já era total, assim. E aí eu cheguei lá, eu tava com 13 anos, assim, fiz alguns amigos. E aí com 14, uma amiga minha, olha que cena, né? Ela queria chamar alguém pra fazer uma aula experimental na academia, porque era mês do amigo, e ela ia, tipo, ganhar um desconto na mensalidade, assim, Lia, te amo. Tinha que ter porque jamais ia saber que ia chegar nesse lugar. E aí foi meio isso, assim. Eu comecei a fazer umas aulas por hobby, por curtir. Acho que tentar fazer uma atividade física, assim, quando eu era mais jovem, eu não tinha o corpo que eu tenho hoje, assim. A dança foi uma coisa que foi mexendo na minha relação com a atividade física. E aí eu comecei fazendo uma aula, e aí 2, e aí rolou 3, aí uma audiçãozinha pra companhia de danças urbanas da escola, e eu fiz, aí depois pegaram uma galera da companhia de danças urbanas pra participar da companhia de contemporâneo, e aí isso foi virando uma coisa, assim, que quando eu me dei conta eu dançava de segunda a segunda o tempo inteiro, sabe? E aí, sei lá, acho que teve uma hora que eu falei assim, mas isso na Bahia ainda? Isso na Bahia ainda. E tu mudou pra Bahia por causa de quê? Transferência de trabalho do meu pai.
Meu pai vive se mudando por trabalho, aí a gente foi, eu fiquei na região metropolitana de Salvador, assim, uma cidade vizinha, talvez fosse comparar, assim, com Niterói. Era Lauro de Freitas, uma cidade bem perto de Salvador. E foi lá que eu comecei a estudar, assim. Eu fui por causa de uma transferência do meu pai. Inclusive, que experiência, assim. Foi um caos. Essa mudança foi um caos pra mim. Eu acho que é uma dessas experiências que você olha e fala assim, nossa, foi difícil quando aconteceu, eu não consegui entender, mas, tipo, não consigo imaginar o que teria sido eu, assim. Porque foi muito marcante não só porque, tipo, lá encontrei a dança, mas como pessoa, assim. Tipo, foi a fase. E era Foi a adolescência, adolescência, exatamente. Foi a adolescência, foi a pré-adolescência, totalmente. Você falou que sua família era artista, mas ninguém da dança. Você foi o primeiro dançarino? Falou música também. Boa pergunta, eu acho que eu sou o primeiro dançarino. Minha mãe é artista plástica, artista visual. Legal. O meu irmão também foi por esse caminho. Meu tio, tudo isso por parte de mãe, que por parte de pai não é muito rolê. Eu tenho um tio fotógrafo por parte de pai, mas é outro rolê, é muito a veia da família da minha mãe. Meu tio é fotógrafo, minha avó era artista visual também. Eu acho que não, acho que dança que eu sei, que eu saiba, né, que eu consigo acessar e tá ligado da árvore, eu acho que eu sou o primeiro dançando. Você fez música também? Falou que fez. Eu fiz música também. Eu tinha uma pira, assim, e tenho até hoje, assim, com o som do piano e do teclado, assim. Eu sou completamente apaixonado. Hoje em dia, assim, eu toco violão, porque não dá, né? Um custo realmente ter um piano, ter um teclado em casa. É brabo mesmo, assim. Então, assim, eu falei, vou experimentar o violão. Meus dedos são tudo torto, tremem horrores, tenho várias travas, dói, mas eu amo. Hoje em dia eu toco violão, assim. Mas eu amo, eu acho que foi Cara, a arte foi virando uma fuga, assim, né? A arte ela vai virando um espaço pra esbanjar energia, assim. Acho que não tem muito como fugir desse assunto, assim, né? Mas crescer uma criança viada é um negócio. Ser aquela criança viada, assim, do meme. Caramba. Que eu era, tem muitas camadas, assim. E aí eu acho que eu fui achando na arte um espaço pra, tipo, trabalhar com a angústia. Eu acho que começou muito aí. A arte acolhe, né, cara? Tem isso também. A gente tá nesse meio artístico, a gente vai criando personagens dentro da gente e as outras pessoas vão te acolhendo também. Você se acha no seu ambiente. Total. Tem aquele ambiente que você fala, cara, aqui é o meu meio. Total. Entendeu? As pessoas me aceitam como eu sou. E assim, uma arte puxa outra, né? Uma arte puxa outra. Porque quando você vê, por exemplo, eu toco cavaquinho. Então, eu comecei, acho que meu primeiro contato com você a comentou, arte, você falou assim, não, da música, eu falei, a gente se parece. Quando o meu primeiro contato, se eu não me engano, foi cavaquinho. E eu descobri que o professor que me dava aula era meu parente. Caraca! Nossa, mas... minha avó. Caraca, que massa. Então, assim, já vinha aquilo ali, né? Eu comecei a fazer... A mesma avó que era a avó que dançava? Não, a que mora comigo aqui hoje. Porque eu já ia falar assim, caraca. Não, era outra. Eu moro com a avó por parte de pai. Entendi. Né? A outra era por parte de mãe. Entendi. Então era legal, porque aqui na rua, os meninos, eles devia ter 12, 13 anos, e um menino já tocava cavaquinho, um amigo meu aqui da rua. E ele falou, tô fazendo aula lá no Roberto. E era um cara aqui perto. E aquilo, né? Tu tá amigo, amizade, não sei o que, teu meio. Falei, vou lá ver um dia. Cheguei lá, aí beleza, vocês moram onde? Eu falei, moro na Mangaíba. Tem uma prima que mora lá. Eu falei, sério? Eu falei, Lucy. Eu falei, Lucy? Aí falou, Lucy. Eu falei, aí não tinha foto naquela época, mas aí falei as descrições, né? Ele falou, essa daí mesmo. Ela aí. Eu falei, eu sou filho do Alvinho. Ele falou, tu é filho do Alvinho? Muito bom, né? A pessoa falando assim, o Alvinho já tem filho. Aí fiquei acho que 5 anos naquela... que massa. Naquela aula de música ali. Aí depois larguei. Aí muda tudo, né? A vida muda, puf, tu larga. Tem horas que vira completamente. Aí voltei a tocar cavaquinho na pandemia. Porque Caraca. eu sempre tive o mesmo cavaquinho que eu tive, tem até ele até hoje. E só que tava assim o cavalete, né? Que é quando as cordas levantam. Aí eu achei um cara na pandemia aqui perto. Eu falei, parceiro, conserta aí pra mim. Não tem nada pra fazer. Traz aqui. Caraca. Aí ele consertou, eu voltei a tocar o cavaquinho. Mas aí
muito por hobby, né? Às vezes eu faço as rodinhas de samba aí. Amo! Mas eu acho muito justo. Mas a gente vai isso. começando a trabalhar com o que a gente faz com arte, né? E aí, às vezes, tem uma segunda arte também que a gente faz só por hobby. Pô, tem o seu lugar, assim. muito bom. Tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Bom, É diferente. Então, assim, ter esse caminho das artes, tudo assim, ligando, depois ver a fotografia também. Então, assim, muita coisa. E audiovisual, aí eu gosto. Então, assim, uma coisa vai ligando a outra, e foi o que você falou, é o meio que você se insere, né, cara? E que tem tantas possibilidades, né? É isso que você tá falando, assim, você vai cruzando as coisas e nasce isso. Nasce um podcast de dança, e aí você vai começando a misturar tudo, e isso é muito massa. Aí tem a galera que dança, que gosta de foto, que quando tu vê, tu já tá linkando, tirando foto da galera, gravando vídeo do pessoal. Pô, então, assim, tudo, uma coisa liga a outra, não tem como. Liga mesmo. Não tem como. Aí, Bahia, fala pra mim. Mas tu fez aulas lá, faculdade? Não, faculdade não. Faculdade eu voltei pra fazer aqui. Eu cheguei lá, era uma escola, e aí eu comecei a fazer umas aulas de hip hop na época, e aí foi isso mesmo, assim, das aulas de hip hop, em algum momento rolou uma audição, a escola, ela sempre fazia o espetáculo no final de ano, né, sempre aquela dinâmica, e aí tinha a companhia mais avançada, tinha a galera do estúdio, que eram os alunos mesmo, e tinha essa companhia de danças urbanas, assim, um segundo espaço, acho que tava abrindo, inclusive, acho que eu peguei a primeira audição, acho que eles estavam começando com essa ideia, e aí eu fiz essa audição, entrei pro grupo e fiquei lá, fazendo só as aulas de hip hop, participando de algumas coreografias de espetáculo, acho que, sei lá, por um ano, eu entrei na metade do ano, eu devo ter ficado um ano fazendo isso. No início do ano seguinte, na metade do ano seguinte, eles iam montar um trabalho para a companhia de dança contemporânea e jazz contemporâneo, que era um pouco a pegada, que ia trabalhar com muito acento, né? Muita movimentação de contração, movimentação precisa, e aí eles foram... Gente, vamos fazer uma pequena audição para pegar um pessoal da companhia de danças urbanas pra companhia geral. E aí eu fiz essa audição e entrei. E aí eu entrei nesse lugar de bolsista, né? Aí estando na companhia veio assim, ó, vai precisar fazer aula de balé, de jazz, de danças urbanas e contemporâneo. Esse é o obrigatório. Aí fui fazendo, assim, mas aí eu acho que deu 2 segundos, eu virei e falei assim, e o resto? Pode fazer também? Posso me meter aqui numa aula sapateado? Posso fazer essa aula aqui de outra coisa? E o aulão, e não sei o quê. E aí eu fui me entupindo de aula, assim, mas eu fiz muita aula. E eu acho que o legal lá, assim, acho que uma coisa que foi muito marcante pra mim é que era uma escola que tinham professores de ponta, assim. Foi uma formação boa, sabe? Ela conseguia trazer uma galera da região que era muito cabeça, assim, nem cabeça, muito corpo, sabe? Muito estudada, muito pra frente, assim. Eram aulas realmente muito boas, assim. Eu dei sorte de cair de paraquedas naquela escola, assim. Maneiro. E, assim, bom que tu também gosta de buscar, né? De conhecer. Eu também sou assim, cara. Eu me jogo. Já fiz aula de balé contemporâneo, já fiz aula de tudo. Ah, é? Já. Eu comecei, na verdade, no funk, né? Com meus primos aqui. Comecei dançando funk. Aí depois, funk começou a entrar na lamberóbica. Porque tinha grupos de dança aqui. Meus primos participavam em grupos de dança. De festival de dança de funk mesmo, né? Sim, os eventos. Aí começou a acabar e entrou a lamberóbica. Só que eu não gostava da lamberóbica porque eu achava muito fácil. Tô falando sério. Bom, mas eu catei, que é muito bom. Como os meus filhos participavam de bonde e campeonato, as coreografias eram muito mais puxado do que a da lamberóbica. Sim. A lamberóbica era uma academia pro pessoal dançar ali. Não como hoje. Fui fazer o fit dance agora, mano. Eu tava perdidão no fit dance lá na academia. Porque agora eles estão usando muito negócio de braço. E na minha época não se usava muito braço. Era mais jogo de Era mais o que? né? Quadril, rebolar, entendeu? O braço era só pra um lado pro outro pra se equilibrar. Agora não, agora tu usa braço aqui, baixa na cabeça, faz aqui. Então eu fiquei perdidaço mesmo. Então eu achava a coreografia da lamberóbica na academia muito fácil e eu não fazia. Aí o pessoal ficava, vamos lá, não sei o que. Eu falei, não quero não. Só que, mano, chegava nas festinhas, só dava eu, mano. Só dava eu. Então, assim, começou dessa forma. Então, eu fui me jogando nas coisas. Aí, depois veio o hip hop. Dancei muito hip hop, porque tinha um primo meu que dançava break. Ele era do bonde de funk, mas ele dançava break. Tinha um grupo chamado Swing Magia. Swing Magia aqui em Madureira, que eles dançavam break com funk.
Nossa, que massa. Na época. E ganhava todos os festivais, porque era diferente. Pegava, tipo, músicas de Michael Jackson, músicas de hip hop. É isso, a mistura das coisas das artes vai dando esse rolê. Então eu falava, mano, essa parada aí que eu quero, que não sei o que. Aí comecei, né, a estudar aquilo ali. Pô, vídeo de YouTube antigamente sobre break. How to Dress Break. Os conteúdos, assim, a gente lutando pra encontrar material. Aí depois eu fui estudar no Lema de Castro, que é ali do lado do Viaduto de Madureira. Aí onde uniu tudo ali. Aí eu ia pra CUFA ali, né, que é em frente. Aí tinha o pessoal dançando break. Nunca fiz aula, assim, sempre na internet. Treino. Aí depois entrei pra dança de salão, entrei pro forró, aí entrei em cidade. E tô aí até hoje. Então, assim, mas aí dentro da dança de salão eu comecei a fazer o contemporâneo, fiz aula na Débora. Caraca, você fez aula na Débora. Eu dei aula na Débora. Cara, que delícia. Caraca, eu fazia aula da dança moderna, não. Ai, meu Deus. Esqueci agora, fazia um negócio de corpo lá também com outra menina. Agora eu não lembro o nome do negócio que ela fazia. Depois eu vou lembrar. Tá. Então, assim, várias coisas. Uma coisa vai levando a outra. Eu também sou assim de me jogar, cara. Do nada eu falo, mano, isso daí é maneiro, hein? Isso daí é bom. Só que aí a gente vai dando aula, a gente vai parando. O tempo vai ficando escasso. O tempo vai ficando podcast. Curto. Exatamente. Quando eu vejo, eu tenho 6 projetos pra levar ao mesmo tempo. Eu sei que, assim... É ruim e bom ao mesmo tempo quando você vira professor. Por quê? Ruim porque você para de ter tempo para fazer as coisas. Mas ao mesmo tempo é bom que você começa a levar sua arte e sua arte para outras pessoas também. Começa a ajudar outras pessoas naquele caminho. Né? Mas eu sinto falta de ter tempo de, cara, fazer... Pô, eu chegava no SEDAC às vezes, lá no Centro da Select Carvalho, 5h30, saía de lá 12h30. Cara, isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Meu irmão, isso é tipo assim, era maravilhoso. Então, assim, se jogar, ter um espaço também, que nem você falou aí, de várias oportunidades para que você se jogue ali, cara, é maravilhoso. Mas a pessoa tem que querer também. Se tu não quisesse... É muito estimulante. Estimulante é ótimo, muito estimulante, assim. O bichinho da dança, ele tem que morder. A coisa tem que estar ali na sua frente, é exatamente isso. Assim, pô, mas eu nunca fiz isso, eu vou fazer, eu vou tentar. Acho que várias coisas a gente vai tentando no caminho e de repente não se identifica, mas eu acho que quando a gente se propõe a experimentar, muitas vezes as coisas seduzem, assim. É muito bom, dançar é muito bom. E aí, uma coisa que eu sempre penso é assim, né? Tem tanta gente que faz aquele ritmo, aquele estilo, aquele trabalho, aquela arte, assim. Essa parada dá alguma onda. É muito bom. Tem alguma coisa aí que dá certo, sabe? Se você realmente se joga e mergulha e se propõe, tipo, experimentar, e é isso. Além de fazer as aulas, tá nos eventos, e tá nas rodas, e tá nas cyphers, e tá nas batalhas, e tá na cena, e tá naquele movimento, isso te abraça. É o que eu sempre falo, é um ambiente, cara. Se tu tá naquele ambiente... Tu vai continuar ali, tu vai progredindo, tu vai achando novas coisas. É bom. Vai chegando um monte de coisa, né? Por todos os lados. O que você gosta mais? São danças urbanas, contemporâneo? Caraca, o que eu gosto mais é uma pergunta muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Eu não sei se eu consigo responder, é engraçado, porque acho que as pessoas imaginam, né? Vou responder dança contemporânea, trabalho com isso. Mas é que eu amo dança contemporânea, mas é que eu amo jazz funk, e eu amo Vogue, e eu tô ficando apaixonado por Zouk, e eu amo samba, sabe? E eu também adoro sapateado, eu sou completamente viciado em jazz, então assim... Eu acho que eu gosto da mistura. Você mais se identifica. Então, eu acho que eu gosto da mistura. O meu trabalho hoje em dia, ele é muito borrar. Eu não vou dizer nem quebrar, porque eu acho que as caixinhas, elas existem separadamente. É legal passar por essa experiência, mas pra mim tem sido há alguns anos já, assim, muito sobre borrar a linha entre os estilos, entre as modalidades, e aí deixar tudo isso se misturar no processo criativo, seja pra mim como artista, intérprete, coreógrafo, ou na sala de aula também. Então, isso foi uma virada de chave muito, muito, muito grande. E aí eu acho que isso hoje é uma parada que eu curto muito, mesmo. Essa possibilidade de estar passeando um pouco de tudo, assim. E mesmo as aulas que eu tive a chance de fazer, não só o meu trabalho, mas outras aulas que tinham essa característica, assim, de hibridista mesmo, de misturar. Nossa, assim, eu me lembro a primeira vez que eu tava num festival, num evento, e era uma pessoa que pra mim falou, essa aula aqui, ela vai ser de hip hop. E aí eu cheguei lá e mais ou menos... Aí você descobre que a pessoa também tinha uma formação em dança contemporânea, e aí um jazz, e aí a coisa fez uma coisa junto, e aí eu acho que
eu falei assim, nossa, isso sou eu, né? Que você estava falando, assim, se identificar. Eu acho que quando eu fui começando a borrar as linhas, eu falei assim, nossa, agora eu consigo ter um pouco de tudo que eu gosto e que eu quero. Eu não preciso, tipo, tá fazendo uma coisa sentindo falta da outra, assim. Então, eu acho que essa mistureba, mas uma pergunta difícil. Entendeu? Eu falei que eu falo. Mas isso pra mim tá dentro do teto da dança contemporânea, eu acho. Essa possibilidade dessa quebra de fronteira. Então, acho que talvez... E é legal... A dança contemporânea. Vou puxar a sardinha pro meu lado, gente. Aula de dança contemporânea. Não, é legal também, porque, assim, quando... Assim, vindo o raciocínio aqui, enquanto você estava falando, é interessante. Isso acontece no Zouk, acontece nas danças de salão também. Quando você consegue... Você ainda não se... Vamos botar assim, você ainda não se consagrou, não sei se essa é a palavra, como um professor, como um artista, como um influencer dentro daquilo ali. Você segue alguma coisa que você acha que é aquilo ali que vai te levar a um outro patamar. Então, por exemplo, quando eu comecei a dançar o Zouk, e eu queria fazer parte do mercado do Zouk, eu geralmente seguia o quê? Aquele padrão que pessoas que estavam dentro do mercado faziam. Claro, porque né? você segue uma modelagem. Cara, se essa pessoa tá fazendo o X, eu vou fazer X porque eu quero obter X. Estar ali também, naquele espaço. Só que quando você chega lá e você se fala, meu irmão, agora eu já cheguei, eu posso fazer o que eu quero. Irmão, eu danço Zouk no sertanejo, no Belo, no Zeca Pagodinho. Por quê? Esse lance da pergunta que eu te fiz, né? O que você gosta mais? Cara, eu gosto muito de samba. Eu sou pagodeiro, eu consigo ver. Eu gosto muito disso. E agora as pessoas estão botando samba no Zouk, pagode no Zouk. Cara, isso pra mim é maravilhoso, porque tá unindo as duas coisas que eu gosto. É exatamente isso. Só que isso que é o legal de você pegar, você saber o seguinte, cara, eu gosto disso. Eu não preciso mais, como assim, agradar ninguém. Vamos botar assim essa palavra? Eu acho Sim. Que, não sei se é essa. Um sistema, mas agradar né? O mercado e tal. Sistema, entendeu? E agora eu posso criar aquilo que eu gosto, modificar aquilo que eu gosto. Então eu acredito que você passa hoje por esse processo de tipo, cara, eu danço o que eu quero. E tem um negócio muito engraçado. Isso é muito bom. Eu fui dançar eu fiz uma audição também. A Rainha Lugar, Andréa Jabur, não sei se você já ouviu falar dessa menina. Eu fui assim, era no Sesc lá em Copacabana, era uma audição. Tá. E ela falou que assim, dança aí. Cara, eu cheguei no lugar, tive um maluco foda da dança contemporânea, que não sei o que. Eu era a única pessoa de dança de salão. Só que ela perguntou, né, pô, você é da dança de salão? Eu falei, sou. Ela falou, mas eu quero que você dance. Aí eu falei, mas eu vou dançar então não dança de salão. Aí eu busquei lá pro break, na época, funk, e cara, ela botou a música, eu falei, é isso. Eu me movimentei. E cara, foi muito maneiro, porque eu passei na audição. Que massa! Passei, porque ela falou, cara, foi muito legal o que tu fez, que tu misturou uma opção de coisa. Eu falei, é isso aí. Você falou pra dançar. Então, assim, eu acho que é legal por isso, porque eu acho que hoje você tá nesse processo também de tipo, cara, foda-se, eu danço o que eu quero, eu me movimento. Então, eu tenho técnicas dentro do meu corpo de danças urbanas, contemporâneo, balé, moderno, jazz. E a música me proporciona e o meu corpo fala aquilo ali. Sim. E eu acho que isso acontece também dentro da dança de salão hoje comigo. Então, eu acho que essa é uma visão, assim, que eu estava falando. Eu falei, cara, é isso. Hoje eu já sinto isso no mercado. Que eu faço, eu falo, mano, eu vou dançar meu pagode, vou dançar meu pagode. E tudo mais. E a gente fica meio tentando... suprir essa demanda, assim, né? Porque eu fico pensando, é isso, eu chamo as minhas aulas de dança contemporânea, em um dos lugares que eu dou aula é contemporâneo fusion, né? Tem essa discussão, porque é uma coisa meio fronteiriça, aí do que vai chamar, né? E eu ainda uso, eu uso esse nome porque eu acho que tá dentro, assim, acho que esse fenômeno que a gente tem hoje de poder misturar as coisas, ele é muito atual, por mil motivos, assim, tipo, processo histórico, social, o próprio surgimento da internet, assim, eu acho que tem várias coisas que vão facilitando de alguns anos pra cá essa mistura, a gente conseguir estudar tantas coisas diferentes, ao invés de ter que estar num centro especializado fazendo alguma coisa muito específica. Mas eu fico pensando nisso, assim, é uma aula de dança, é movimento, assim, sabe? Porque chega gente pra fazer aula e faz aula e fala assim, mas
se é dança contemporânea, né? Assim, a gente tava imaginando. A pessoa pode dar sorte de, assim, quem espera uma coisa mais tradicional, chegar lá um dia na minha aula e eu vou estar ali deitado no chão e a gente vai estar fazendo um trabalho de chão, massa, bem tradicional. Mas ela pode chegar pra fazer uma aula minha e falar, cara, mas eu achei que a aula de jazz funk era 7. Entendeu? Pois é, mas ela tá acontecendo aqui agora também, assim, sabe? A gente bebe dessas influências. E o rolê de estilo musical total, assim, né? Porque as coisas vão se misturando. A galera fica uma... Teve uma época que eu fiquei muito marcado, assim, por trabalhar com MPB. Que eu acho que, quando eu comecei tinha uma pegada músicas tristes. Aí eu falei, não, saí dessa fase, vamos deixar um pouquinho isso pra trás. Aí eu comecei a trabalhar muito com música brasileira, assim, isso foi virando uma questão pra mim. Trabalhar com... uma música que seja um estímulo que todo mundo que tá na sala aqui comigo entenda, que a gente possa entender a letra, escutar a letra enquanto a gente... Não que a gente precise ser literal ou narrativo, mas se eu vou trazer a música como um estímulo, que eu traga ela de uma maneira que todo mundo que tá ali possa se envolver com ela, assim, seja pra ignorar, ir junto, contradizer, mas assim... Então eu comecei a trabalhar com muita música brasileira, mas de um tempo pra cá, que eu tô, tipo, entrando nesse universo da Dança 2, entendeu? Altos forrós. Aí rola um zouk. E é muito legal, porque a pessoa entra e aí a gente tá preparado pra entrar nesse lugar, assim. E aí eu solto um forró. E a gente começa a dar uma aquecida trabalhando com base de perna. E aí eu pego algumas coisas, algumas bases. Não é forró, mas vem dali, dá pra ver. E aí a galera, tipo, olha pra mim no espelho, tipo assim... É real fazendo isso. E eu tô, tipo assim... Eu gosto, assim. Acho que dá muita liberdade, assim. É muito bom. É muito bom. Bom, cara, porque assim, você tá quebrando o paradigma. Até deu um calor, assim, mas eu acho que tem. Eu acho que é uma coisa muito nova mesmo. Acho que é uma coisa muito nova. E é muito bom ter. Eu realmente me lembro quando eu comecei a ver isso nos eventos e foi um suspiro, e aí eu falei, nossa, eu posso fazer isso também. Aí tem um pouco aquilo que você falou, né, de você ter uma imagem ali de alguém, de uma referência, que você fala assim, eu quero chegar lá, e tem como construir isso. Quando eu fiz essa aula e, tipo, fiquei apaixonado por essa ideia de misturar essas coisas, eu cheguei nessa professora, sei lá, 6 meses depois, eu fiz outras aulas com ela, a gente se aproximou, eu falei com ela, Juliana Kiss, eu amo. Vou mandar esse vídeo pra ela e dizer assim, Ju, te amo. Sentei com ela e falei assim, podemos tomar um café? Eu tô pensando em fazer faculdade de dança, mas eu quero fazer esse rolê que você faz e eu não tô entendendo qual é a sua história. Como é que você chegou aí? O que você estudou? Vamos fazer um pô de dança, entendeu? Qual é a sua história? Como é que você chegou aí? O que você estudou? Quando é que você misturou as coisas? Como é que isso funciona? É uma coisa menos mercadológica também, né? Sim. Porque é uma coisa menos tradicional. Então, assim, como é que você realmente conseguiu fazer esse rolê acontecer enquanto carreira? Né? Porque são questões, assim, são medinhos que batem na porta. Mas vale a pena. Então, mas, por exemplo, o que você falou, são coisas que são menos mercadológicas, são coisas que as pessoas estranham, mas é até alguém fazer. Até começar a acontecer. Isso aí, depois que começa, cara, as pessoas vão ver, pô, beleza, ficou estranho o primeiro, ficou estranho o segundo, o terceiro já ficou legal, já tá ficando bom, quando tu vê tá todo mundo fazendo, cara. Total. Tá todo mundo fazendo. E muitas vezes já tem muita gente fazendo, eu fico muito nisso, assim, né? Não é algo tão recente assim, é algo que tá expandindo, mas na verdade também tem um pouco disso, assim, quando alguém entra em visibilidade, né? Quando de repente isso aparece. Porque na maior parte das vezes as coisas elas já acontecem, só que elas não ganham visibilidade. A câmera não tá voltada para aquele canto, o mercado não tá ali abrindo porta especificamente para isso, até que um dia de alguma maneira alguém consegue trazer isso para uma trazer para uma visibilidade. E aí várias pessoas olham e falam: "Não, mas espera, eu faço isso também". E aí isso começa a se contagiar, né? Assim, vai sendo visto, vai existindo e as pessoas vão querendo fazer, e ao mesmo tempo a gente vai encontrando outras pessoas que chegam e falam: "Caraca, eu faço isso também, que massa que você faz". E aí a gente se encontra e conversa, e troca uma ideia e se fortalece, né? Cara, maneiro. Esse papo é muito interessante, porque, assim, eu vivi isso, né? Eu vivi isso. Porque quando eu comecei a dançar, a dança de salão, o zouk em si, eu vinha do mercado do hip hop, né? Não do mercado, eu nunca dei aula. Mas, assim, eu vinha daquela parte do hip hop e eu comecei a ver a galera mais do urban dançando, né? Tipo o Veronese, Dadinho, que era uma coisa mais quebrada. Só que eu entrei numa escola que era muito tradicional, que não tinha aquele estilo, né? E eu vi aquilo ali e o meu corpo foi mudando totalmente pro que o mercado queria,
Só que depois de um tempo, voltaram aquelas pessoas e aquelas tendências. E eu comecei a puxar um pouco. Então hoje o meu corpo mudou muito do que eu fazia do hip hop. Depois fui muito pro tradicional, aquele corpo mais certinho, né? Aí fiz aula de balé, o bracinho esticadinho. Aí depois veio uma galera... Aí depois entrou uma época do funk, cara, muito forte no Zouk, né? Que a gente teve que quebrar o corpo de novo. Então meu corpo teve que se soltar de novo. Cara, muito bom, muito bom. Esse papo aí é interessante. Mas isso tudo aconteceu na Bahia ainda, tá vendo? Isso tudo aconteceu na Bahia ainda. Isso tudo aconteceu na Bahia ainda. Mas foi essa... Eu acho que foi esse momento de divisão. Porque assim, eu cheguei lá com 13, comecei a dançar com 14 e fiquei até os 17. Foi com 17 que eu voltei pro Rio. Então assim, os primeiros 14, 15, 16, eu tava muito assim, nas caixinhas, muito perrenho. Eu amava, e aí realmente, assim, dança contemporânea e jazz funk. Assim, realmente, naquela época, por isso que isso é marcante, eu ia me profissionalizar em jazz funk e voguing. Assim, era o lance, era o que eu queria e era o que eu tava fazendo, assim, era o que eu tava estudando, era a meta, era o que eu tava, tipo, fissurado, assim. Apesar de ter estado na companhia por muitos anos e a companhia ser realmente uma companhia de jazz contemporâneo, só pelos eventos, pelos aulões, pela busca que eu tinha por isso, eu fui falando, tá, tudo bem, eu tô na companhia, eu amo isso, eu continuarei fazendo isso faz parte de mim, mas agora eu vou sentar pra estudar jazz funk, voguing, é o que eu quero fazer, assim. Mas ainda era um pouco nessa separação. E é interessante porque o jazz funk, mesmo que foi uma coisa que eu comecei a me apaixonar, ele também é um hibridismo, né? Ele já começa a ser essa mistura desses universos, das acadêmicas com as danças urbanas. E ali ele já me seduziu. Muitas vezes ainda também, tipo, a ideia do street jazz, né? E aí eu fiquei muitos anos estudando essas danças individualmente. E aí eu acho que foi com uns 16 para 17... Foi com 16? Foi com 16 eu fui fazer um curso, eu vim pra cá, pro H2K. Nossa, que saudades. Vim pro H2K e fiz uma aula da Ju e outras aulas no evento, mas a da Ju foi a primeira, e aí eu falei, isso pode existir. E aí no ano seguinte eu vim e fiz e aí começaram a ter mais aulas. E aí nos eventos começou a surgir mais essa proposta. E aí eu acho que quando eu comecei a ter contato com isso, que foi muito no final ali da minha estada na Bahia, aí eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu não sei exatamente qual é o caminho, porque eu acho que o caminho profissional pra dança contemporânea ou pro jazz funk, ele já tava um pouco mais traçado pra mim. Mesmo que talvez ele... Traçado no sentido assim, eu consegui imaginar o que eu tinha que fazer, onde eu tinha que estudar, de que maneira eu tinha que estar na cena pra conseguir trabalhar. Mesmo que, no fim das contas, muito do que a gente imagina não é exatamente como é. Eu acho que a gente descobre isso quando a gente começa a trabalhar, né? A gente chega lá e fala assim, cara, não era o que eu imaginava, é diferente. Mas eu conseguia visualizar alguma coisa. Mas eu acho que eu entrei nessa pega de tipo, não, eu vou tentar esse rolê. Aí eu assumi esse nome dança contemporânea, ainda era um pouco mais tradicional, mas logo nessa transição que eu vim pro Rio de Janeiro para fazer a faculdade, na faculdade pegaram a minha cabeça, rasgaram no meio, e aí eu falei, tá, eu posso misturar tudo mesmo. E aí eu comecei a ter um espaço para fazer isso. Acho que a universidade foi um espaço onde eu consegui, tipo, de fato... fazer, ter tempo. Eu tinha que estar lá, eu tinha que fazer as disciplinas, era uma grande quantidade de horas, me deu espaço para fazer essa mistura. Então eu não precisei, por exemplo, conseguir abrir uma turma, ou conseguir um edital, ou conseguir para ter um espaço de prática e treino. Na faculdade, eu tô fazendo ainda, né? Socorro, eu não consigo me formar. Meu Deus! Eu preciso me formar, gente, eu tô fazendo faculdade desde 2019. Desde 2019. Na UFRJ. Na UFRJ, licenciatura em dança. Então, cheguei lá e comecei a quebrar essa caixinha mais e mais. No início foi desesperador. Porque eu acho que foi isso, assim. Eu cheguei no Rio, aí eu comecei a fazer a faculdade, comecei a misturar isso, e aí comecei a também... Vender não é a palavra. Publicar. Eu comecei a fazer uns vídeos e tal. Comecei a deixar o meu Instagram. Expor. Botar aquilo ali de uma forma. Exato. Tipo assim, postar mesmo. Tipo, olha, eu tô fazendo isso, é o que eu curto fazer. Vamos lá. E aí as pessoas
começaram a curtir. E aí eu acho que ali em 2019 rolou um boomzinho, assim, é a sensação que eu tenho, assim. Eu caí de paraquedas no Rio de Janeiro num momento que tava rolando muita busca, assim. Algumas figuras como o Braga, a própria Juliana, que depois foi pra Paris, né, pra Europa. A Cat, que veio de fora e começou a dar vários cursos e a galera bombou, assim. Rolou um engajamento grande com esse lance do Fusion, do Contemporâneo Fusion, do Experimental, que, enfim, tem suas diferenças, cada um... É difícil a discussão do nome. Mas teve um boom. E aí eu muito rápido comecei a dar aula. O plano não era esse, eu não estava imaginando que isso fosse acontecer, mas eu cheguei no Rio em março e em junho eu estava dando aula no Cream, que é onde eu dou aula até hoje. Que foi o primeiro espaço que virou para mim e falou assim, porque eu já dava aula antes, apesar de muito jovem, né? Um pouco essa história de começar a dar aula cedo. Mas eu dava aula de dança contemporânea e era uma parada um pouco mais tradicional, um pouco mais uma dança contemporânea pra festival, competição. Era aquilo que eu jogava a sua vontade. Exato, tipo, e eu gostava, não deixava de ser uma coisa que eu amava, assim, mas era uma coisa mais trabalho pra festival e tal. Eu tava trabalhando com a companhia juvenil da escola. Mas aí dessa vez eles chegaram e falaram assim: não, a gente quer, tipo, te contratar pra fazer isso. Pra fazer esse rolê, que é essa mistura de danças urbanas e danças acadêmicas. Nossa. Do céu. E aí isso começou a virar muito grande. Foi bem rápido, assim, esse momento onde isso virou de jazz funk de danças urbanas, assim, vai ser meu foco pra encarar de cara isso. Eu não sei, talvez se eu não tivesse conseguido um trabalho tão cedo. Foi muito estimulante ver um espaço valorizando esse trabalho e aí ver estudantes querendo chegar junto e afim mesmo de ter aquilo, e aí começar a receber algum tipo de reconhecimento, não só pela valorização do trabalho, que faz bem pra gente que cria, né, assim, trabalhar e criar, né, que é o que você falou, assim, criar um livro, criar uma coreografia, criar um trabalho, é pôr um pedaço de você ali. Sim. A gente fica vulnerável. Se você começa a tentar, e é só rejeição atrás de rejeição, vai dando um negócio, sabe? Então, assim, foi importante pra falar, não, é massa, é legal mesmo, dá pra tentar fazer, sabe? Tem uma escola que te apoiou e falou, eu quero isso aí que tu tá botando na internet, cara, Total. Brabo. Porque geralmente é aquele caminho de formiguinha que a gente fala. A gente vai pro tradicional e lá quando a gente tá consagrado, a gente começa a botar o que a gente quer. Mas, pô, ter já um apoio de falar, cara, não, quero isso aqui, maravilhoso. Desde o início, assim. Você falou da faculdade, que na faculdade você conseguiu ver que dava pra juntar as coisas. Porque geralmente quando a gente vai pra faculdade, eu penso assim, né? Nunca fiz a faculdade de dança. Mas eu acho que a gente começa a ver aquela disciplina bem diversificada, diferente, né? Tipo assim, isso aqui é balé, isso daqui é contemporâneo, isso aqui é jazz. Como é que foi pra você, assim, achar isso? De tipo assim, cara, eu posso juntar tudo. Teve alguém? Cara, não, é que... Ai, gente, Michel... Pessoal, eu sou muito UFRJ. Muito mesmo. Tipo assim, a nossa universidade tem 1000 problemas. Não dá pra endeusar, não dá. É um histórico colonialista. A UFRJ tem questões severas, ok? Está dito isso, posso fazer a minha propaganda do curso porque eu sou apaixonado, entendeu? Assim, existem as críticas, a gente talvez chegue nelas, mas assim... A licenciatura em dança, a graduação de maneira geral, né? Porque a UFRJ tem 3 cursos. A licenciatura, o bacharel e o bacharel em teoria. Eles têm uma grade muito conectada. Aí tem algumas disciplinas específicas, né? A licenciatura vai ter o grupo das disciplinas da Faculdade de Educação e o foco em dança e educação. O bacharel vai ter mais disciplinas de improviso e criação, roteiro de improviso, direção de movimento. E a licenciatura em teoria vai para uma pegada um pouco também da escrita, mas muito uma análise crítica, formação de júri, edital, um trabalho... então é muito legal, mas de maneira geral, assim, quando eu falo da licenciatura, eu falo um pouco da cara do curso, assim, porque muitas disciplinas são... Da cara do curso para mim, é óbvio, né? Muitas das disciplinas são juntas. A gente não tem aula de modalidade, mentira, é óbvio que a gente tem aula de modalidade, a gente tem ainda a aula de balé, sabe, que é uma grande discussão, assim, porque se a gente não tem disciplina de modalidade, assim, pra que a gente ainda tem o balé, Sim. sabe, assim, essa é a discussão. Pra mim era mais essas disciplinas, entendeu? Então agora eu entendi que tem
nichos, né? Tem nichos, tem as graduações, e não é uma pegada do que a gente vê, assim, de modalidade, né? Que uma galera também chama de linha estética, assim. Mas que não tem essa pegada de modalidade. Então eu não chego lá e eu tenho uma aula de dança contemporânea. Tem outras graduações que são assim, que tem esse perfil. Alguns cursos técnicos, algumas graduações. A Angel, pelo que eu sei, não é uma coisa que eu tenho muita intimidade, mas tem as aulas mais tem alguns estilos, né, que você estuda dessa maneira, mas a UFRJ, ela não tem essa pegada. Ela é eu gosto de dizer que é uma graduação sobre corpo e expressão. Porque, inclusive, de lá eu tive muito treino, preparação para o trabalho que eu tenho hoje como preparador corporal para teatro também. Então, assim, a gente tem disciplinas tipo Introdução aos Estudos da Corporeidade, aí a gente tem as técnicas de A, F e os laboratórios. E aí, a UFRJ, ela segue uma pensadora que não é muito famosa, porque teve um pouco isso, assim, acho que foi muito tempo que um nicho específico do curso quis segurar esse material com medo de que ele fosse muito alterado e perdesse a essência. Então, assim, é de agora que a galera tá começando a divulgar esse material, mas tem a Helenita Saep, que é a fundadora do curso, que ela era de Educação Física, começou uma companhia, da companhia nasce a primeira graduação, ainda não tinha os 3 cursos vieram em 2012, eu acho. E ela tem uma proposta de pensamento sobre a dança, que é uma teoria que muita gente cruza muito com Laban, e tem muito mesmo, porque ela estudou muito de Laban, que é a teoria Fundamentos da Dança, e que é uma parada que ela tá no pano de fundo do meu trabalho. Ela tá, porque foi um pouco a maneira como eu comecei a olhar para a dança. Eu tenho a sensação de que a graduação, ela me ajudou a olhar para a dança como movimento, e aí, independente do tipo de movimento que eu tô fazendo, da modalidade, assim, eu vou analisar ela por alguns parâmetros que a gente vai dividir em espaço e forma, tempo e ritmo, movimento e corpo. Então eu posso... Os trabalhos de técnica, por exemplo, assim, eu tenho uma disciplina que ela é de contatos e apoios. E aí a gente vai explorar de fato a relação de contato e apoio difeso com o espaço, com o objeto, com uma outra pessoa. E que a gente vai ver, por exemplo, na dança 2. E a gente vai ver, por exemplo, também no contato e improvisação. Mas que a disciplina, ela não vai ter uma pegada de ir necessariamente por um estilo. Sim. Vou ter uma disciplina... Fico 6 um semestre estudando, por exemplo, parâmetro espaço em laboratório. Então a gente vai fazer várias pesquisas em relação a espacialidade, interna, externa, corpo, objeto, outro. Então é muito aberto mesmo. E é um pouco conceitual, não é tão sentar e ler só, como às vezes as pessoas acham que é. É muito prático. E ajudou a abrir minha cabeça, assim. Então eu acho que lá eu comecei a, tipo assim, eu tinha que fazer um trabalho e ele não tinha que ser de dança contemporânea ou de balé. Às vezes, assim, rola um perfil, não dá pra dizer que é uma universidade... ápice da diversidade, entendeu? Tem uma cara, ela é um pouco acadêmica, mas é isso, assim, na hora que eu precisava fazer um trabalho, ele não era sobre um estilo, um ritmo, uma modalidade, e aí eu fui, tipo, tendo essa possibilidade de misturar tudo que eu tinha de experiência no corpo, para estudar e para fazer essas criações. Então acho que nesse sentido foi me abrindo muito a porta. Realmente, assim, de modalidade a gente tem balé A e balé B, que é no primeiro e no segundo semestre e acabou. Por exemplo, foi o meu primeiro pensamento. Quando você falou na faculdade, eu vi que eu podia misturar, eu falei, pô, caraca, mas aí já... Tipo, o estereótipo que eu tenho na minha mente da faculdade de dança, né, que eu não fiz, mas que geralmente as pessoas... Sim, que a gente troca ideia. Eu falei, pô, mas como é que ele conseguiu? Porque geralmente é o oposto, né? Eles te mostram, não, aqui é o balé, aqui é o contemporâneo, aqui é isso aqui, e você tem que seguir isso. Mas ó, como é que é legal? Eu não sabia que tinha essas diferenciações, que vocês conseguiam escolher isso. E você, quando tu entrou na faculdade, tu já sabia disso, não? Tu foi descobrindo lá dentro. Não, eu fui descobrindo lá dentro. Eu acho que eu até dei uma olhada Isso é bem divulgado, cara. Porque as pessoas... A gente pode acessar, né? É porque assim, a gente pode acessar pelo MEC, né? A gente pode acessar a grade de qualquer curso, de qualquer universidade. Não sei se qualquer universidade, mas são só as públicas. Porque às vezes você olha o tema da aula, tu não sabe geralmente o que é. Mas foi isso que me encantou. Eu dei uma olhada na grade, você me perguntou agora, você falou das lembranças que vão vindo, eu não lembrava disso, mas uma das coisas que me encantou foi isso. Eu olhei a grade do curso e falei, olha, tipo, fundamentos da dança A, laboratórios da dança C, introdução à prática de dança e educação,
corpo e movimento, tô tentando pensar, né? Dança em antropologia, né? Assim, você vai vendo as grades e aí você fala, tá, a pegada não é muito de modalidade. Então, acho que deu pra ter um vislumbre que era isso. Eu acho que era o que eu procurava. Exatamente, porque alguns outros cursos são, algumas outras graduações, outras faculdades são assim. E aí essa galera vai justamente pra isso. Quantas pessoas não saem da UFRJ pra procurar um outro curso, porque isso também não é o que elas estavam esperando. Porque às vezes é isso, às vezes rola esse imaginário e a pessoa vai querendo isso e não é o que ela encontra. E aí realmente não é. Não é mesmo. E aí você pode realmente desgostar da experiência. Ou às vezes ela te atravessa, te abre uma porta, mas às vezes, assim, tem colegas que entraram comigo que em um semestre, 2, falaram, não é pra mim. Não. E entendo mesmo. Acho que tem perfil. Acho que faz parte. Acho que vale a pena pisar lá dentro pra conhecer? Acho. Maneiro. Sabe, assim. Porque assim, eu nunca tive a vontade de fazer assim, uma faculdade de dança. Muita gente pergunta, por que tu não faz a faculdade de dança? Assim, pro que eu trabalho hoje em dia, não tenho uma necessidade. Mas é aquilo, cara. É aquilo que a gente volta lá no início. A gente é curioso, a gente quer saber um pouco mais. Então, ainda mais uma coisa, que eu sou curioso mesmo, né? Então, seria interessante. Mas se fosse essa coisa mais modular, eu já não me interesso. Mas essa parte que você falou já me interessa. Eu entender como se movimenta. Até para trazer pro que, cara. Imagina o material que eu consigo trazer pro que eu já trabalho hoje. Total. Entendeu? Total. Então, assim, já é interessante. Tem muita gente que fala isso, que é uma graduação que faz um pouco mais de sentido para quem já tem uma experiência externa e prévia. Tem gente que defende, eu entendo esse ponto de vista e concordo em algumas partes, assim, eu não sou muito radical nesse sentido, mas assim, que a faculdade ela não traz uma preparação muito para o mercado de trabalho, porque ela é distante da realidade que a gente vive no mercado, é isso, você não vai passar por modalidades, então assim, ela talvez te prepare mais para um mercado de dança e teatro, performance e edital, se você não tem uma experiência prévia com modalidade. Eu não sei se você vai entrar na graduação sem uma experiência prévia com modalidade, dando aula de modalidade numa academia, talvez sim, mas não sei nem se é essa a pegada da proposta da faculdade, assim. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu esqueci. Mas eu acho que tem esse lugar, assim. Chegar com uma experiência prévia, ela faz diferença. Lembrei o que eu ia falar. Eu tava aqui, ó. Esse é o meme da Nazaré. E a matemática aparecendo em volta, assim, eu tentando lembrar. Eu escutei muito, quase. Eu escutei muito pra não fazer. Porque a gente sabe que não é uma coisa que a gente precisa no nosso mercado de trabalho. Né? Assim, o diploma, ele tem algum peso. Arrisco dizer que o da licenciatura é o que tem mais peso, porque ele abre uma porta literalmente para o ensino básico e para alguns editais de educação que você precisa de uma licenciatura para estar. Mas, por exemplo, poderia ser uma licenciatura em outra arte ou às vezes em educação física. Algumas coisas você só vai conseguir com a licenciatura em dança, é diploma mesmo. Mas a gente sabe que para trabalhar com dança nesse mercado mais comercial mesmo que a gente tem, das modalidades das academias do ensino livre, a gente não precisa de um diploma, a gente não precisa da graduação. Então, realmente, isso é uma coisa que bate, né? Eu escutei muito de não fazer porque eu tava crescendo muito, eu tava, estudando pra caramba, e essa coisa de um etarismo que faz sentido, mas que eu acho que é excessivo no pensamento da dança, que é tipo assim, você só vai dançar até os 25, 27. E mais ou menos, assim, né? Tipo assim, a gente tem muitas maneiras de cuidar do corpo. Acho que cada vez mais a gente tá preocupado em ter uma rotina saudável de movimento. Então, acho que o corpo ele vai tendo mais longevidade, mas escutei muito, e escuto muito até hoje, entendo de algum sentido, deixa pra fazer a faculdade mais pra frente. Quando você já tiver uma carreira, já tiver trabalhado, já tiver dançado bastante, tiver a fim de pensar. Porque eu acho que às vezes fica esse imaginário de que é uma coisa muito cabeçuda, pensante, teórica, linguística, texto, né? E não é assim. E de fato, talvez se eu não tivesse ido pra faculdade ali, porque eu colei no ensino médio, né? Eu fui pra faculdade, eu entrei com 17. Então, realmente foram muitas horas que eu investi lá dentro. Muitas horas fazendo um trabalho que não sei aonde eu estaria no mercado de trabalho hoje se eu tivesse me dedicado exclusivamente a academias de dança e propostas mais comerciais, se eu não tivesse tido que dividir um tempo. É um curso na UFRJ, né, noturno. Então, assim, ele bate com o horário de trabalho, é complicado. Mas eu realmente digo com convicção, assim, que a dança que eu tenho hoje
ela é completamente diferente e completamente transformada por essa experiência, assim. Então, tudo bem, talvez eu tenha estado menos horas em palcos, menos horas em academia de dança, menos horas em companhias, mas a sensação que eu tenho é que as horas que eu tive, elas são muito mais profundas, valiosas. Porque eu me abri pra dança e entendi a dança de uma maneira muito para baixo, camadas muito profundas, assim. Então, a prática que eu tenho hoje, ela é muito diferenciada e muito gostosa. Enquanto performer e artista no palco, assim, por causa dessa experiência, a faculdade é um grande laboratório criativo. Quanto na sala de aula, isso é uma coisa que eu gosto muito de dizer, gente, é uma licenciatura, assim, aí a gente sabe que a gente não precisa do diploma, mas a gente não tem aulas para pensar o que é aula, o que é dar aula, o que é o processo pedagógico, é difícil, é uma coisa que a gente tem que procurar por conta própria, se a gente quiser, então, assim, nossa, enquanto professor... Total. Se enquanto performer já transforma, enquanto professor, assim, ter feito a licenciatura é um divisor de águas. Eu acho que é muito momento também, né, cara? Assim, o momento que você tá na sua vida. Você teve a oportunidade muito cedo de fazer isso. Tem outras pessoas que não vão ter essa oportunidade. Ou então, por exemplo, vão ter que... Por exemplo, ter que trabalhar mesmo para cuidar de uma casa, para cuidar isso é muito família. real. Às vezes aquela pessoa não tem um tempo para fazer a faculdade, ou ela trabalha ou ela faz a faculdade, não consegue fazer os dois. Então você teve a oportunidade de fazer isso muito cedo. Total. Eu conheço muita gente que, assim, começou a dança novinha, professora de balé, começar a neva e não sei o que, já saiu dali dando aula, aí já vive de dança e já mora sozinha, porque... Já teve aquela experiência de ir para festival, morar sozinha, de estar em outras cidades. Aí quando volta, não volta mais para morar com os pais. Já volta para morar sozinha e tem que manter a casa, tem que dar aula. Às vezes 8 horas de aula por dia. Então, como é que vai fazer essa faculdade? Como é que vai ter esse aprofundamento? Né? Então, acho que é muito pro momento. Então, eu acredito que quando falaram para você, espera um pouco mais para frente, é porque geralmente quando mais para frente a nossa vida já tá mais... Opa, já fiz... estável. Ali eu vou conseguir agora um plus, um extra, né? Então, assim, acho que é muito de momento. Eu acho que rola isso. Rola também um preconceito, às vezes, eu acho. E aí, retomando, né? Eu falei, o FRJ tem muitos problemas, né? A graduação tem muitas questões. Essa é uma delas. Não é inclusivo. Não é inclusivo. A gente tá falando de uma universidade que tem cotas há pouquíssimos anos, né? Assim, é uma coisa muito recente. E fora isso, assim, a ideia da grade horária mesmo, assim, a maneira como é extensivo o trabalho lá dentro. Porque não são só as disciplinas. Aí você tem 400 horas de extensão para cumprir. Aí você tem o estágio. Então, assim, tem uma hora que vai ficando difícil mesmo. A taxa de evasão é muito grande. E aí a gente, assim, isso que eu falo, né? É pra, tipo assim, se tiver alguém aí na dúvida, tipo assim, quero ver, posso, né? Tenho a chance, tenho tempo, consigo fazer, quero experimentar, de repente pisa lá e tenta. Mas não é uma parada acessível. Esse é o rolê mesmo, não é. E aí é muito interessante porque foi aberta num edital para cursos noturnos, que teoricamente a ideia é que a pessoa possa trabalhar durante o dia para trabalhar à noite, para estudar à noite. Mas o mercado da dança ele é noturno. Então é super conflitivo, porque às vezes a pessoa ela realmente precisa trabalhar, mas, por exemplo, eu conheço pessoas do curso que precisam trabalhar e aí trabalham com outros empregos de meio período, trabalham durante o dia e vão para a graduação à noite. Mas se já é uma pessoa nesse contexto, por exemplo, que ela precisa trabalhar, ela não tem um outro trabalho para fazer que não dança, ela vive de dar aula de dança ou trabalhando com dança em shows, em ensaios, essa rotina ela é noturna. E aí ela não vai conseguir, porque a graduação ela é noturna. Então, realmente existe isso, assim, Eu sou um defensor de que, tipo assim, teve a possibilidade, tem vontade de fazer, faça, inclusive, às vezes, sem a pretensão de terminar rápido. Ao mesmo tempo, também tem isso, né? Eu precisei trabalhar. E aí, eu tô aqui acho que vai fazer 6 anos na graduação. Por causa disso, porque eu precisei dar aula. Então eu comecei a trancar algumas disciplinas para trabalhar, porque eu precisava trabalhar. Então teve semestres que eu consegui fazer o semestre cheio, só quando eu entrei, na verdade. Depois não mais, assim. Você vai revezando, você vai fazendo devagar, porque a gente precisa trabalhar. E o trabalho, ele é noturno. Mas não é uma coisa tão fácil de entrar. Eu acho que é uma coisa transformadora. É legal que a gente saiba também que a universidade, principalmente a universidade pública, né? O FRJ, falo pela UFRJ, não conheço as outras, mas é a graduação de dança que eu conheço. Ela tem muita abertura para quem não é do curso.
Porque ela tem uma proposta de extensão de chegar fora de quem é da graduação. Então, se você também tem vontade de conhecer, você não precisa necessariamente fazer a graduação. Você pode assistir as disciplinas como ouvinte, você pode conversar com os professores, tem vários projetos, sabe? Que você pode participar não sendo universitário mesmo. Que pra mim, eu acho que é o que mais me interessa. Que é uma maneira mais acessível de estar lá dentro. De ver qual é a pegada, de estar dentro da ideia do curso, sem precisar necessariamente fazer uma graduação. Porque, de fato, assim... Não, na verdade, outras faculdades, acho que só particulares que não pode fazer isso, mas outras faculdades pode... Eu lembro que fui formado em Direito, né? Nada a ver, né? Sério? Sério. Nossa. Mas, assim, quando... Eu lembro que falavam assim pra mim, você pode ir lá na UERJ assistir as aulas de Direito, ver se você gosta mesmo. Só que eu já sabia que eu queria o Direito. Minha avó é advogada, meu avô é advogado. Então eu já sabia que eu queria mesmo. Mas muitas pessoas falavam, não, vai lá, vai em outras faculdades, vocês podem assistir as disciplinas e depois você decide. Sim. Mas é legal isso daí. Sim. Você poder ter um contato, vai lá, ver como é que Tem essa abertura. Tem essa abertura. Tem essa abertura. Maneiro. Tem. É interessante. Porque... E a gente quer gente perto, sabe? Acho muito difícil que você chegue num professor e fale assim, pô, tô pensando em fazer graduação, queria pegar uma disciplina assim de primeiro período, uma introdução à técnica da dança, sei lá, uma técnica geral. Falar, pô, queria experimentar pra ver qual é a pegada do curso, assim. Ele vai te acolher ali, né? Acho que sim. Não posso dizer por todo mundo, mas acho que tem muitas pessoas lá dentro que estão muito interessadas em trocar. Sabe? Assim, falando do corpo docente, né? Dos professores. Acho que é uma coisa que vale a pena fazer. Maneiro. Assim, é a primeira vez que a gente para tanto tempo pra ficar pensando assim, nesse lance de faculdade. Porque assim, é uma coisa que pra mim, eu falei, quero. Mas me interessa. Essa parte, essa fase que você tá falando de corpo, de movimento, isso já me interessa muito. É legal. Interessa muito. A minha mãe é professora, né? Na faculdade. Com o tempo, né? Conforme a gente foi... Ela foi ficando mais velha, eu fui ficando mais velho, ela em algum momento dá aula hoje em dia na UFRJ. Então eu também tive essa... Tipo assim, minha mãe é uma artista que a mãe dela virou pra ela e falou assim, quer viver de arte? Mas então você vai fazer uma faculdade, porque se o mundo cair, você vai dar aula numa escola. Não me importa se você quer dar aula em escola, se você se vê sendo professora, mas você precisa ter um plano B. E aí tudo bem se o seu plano B não vai ser estudar outra coisa que não artes, mas então vai ser tipo assim, abrir uma porta se você precisar, se o mundo cair, você tem ali um CLT. E acho que minha mãe veio muito nessa pegada também. Então também teve essa possibilidade, mas também teve um estímulo, assim como eu tive pessoas em volta falando, repensa, talvez não seja o momento e tal. E tive outras pessoas, tipo a minha mãe e outras pessoas em volta de mim falando, olha, fiz e acho muito massa. Mas... Acho que se você quer, tenta. Você hoje se vê muito como professor ou mais dançarino? As perguntas. Eu sou muito um dança educador. Eu sou muito um dança educador. Não tem roteiro, a gente tem que pensar na hora. Eu tô aqui, eu pensei quando tô pensando, falou um negócio sobre a professora, eu falei, pô, beleza. Vou perguntar isso. O que ele acha disso? Eu sou muito professor. Eu amo mesmo. Eu amo a sala de aula, me encontrei nesse lugar. Mas eu sou muito dançante, né? Hoje em dia eu tenho o trabalho que eu mantenho há mais tempo lá no Cream e tal, ele tem uma pegada muito de trabalho com coreografia. Então o processo criativo se mistura muito com o processo da sala de aula. Então eu tô sempre criando, sempre. E aí na faculdade as mostras, os editais, eu tô sempre tentando montar trabalhos pra estar dançando, ou sozinho, ou chamar um grupo de pessoas pra montar alguma coisa. Então assim, eu sou muito apaixonado pelas duas áreas, assim. É que hoje em dia eu tenho trabalhado principalmente dando aula, e aí é uma coisa que eu realmente faço porque eu amo. Assim, eu sou professor por escolha, assim. Eu sou apaixonado pela sala de aula. Eu também, sou muito professor. Muito. Eu amo. Eu adoro dançar, assim, a dança ser dançarino é o que me move também, né? Mas, cara, dar aula... E não tô falando de aula de dança, não. Aula de qualquer coisa. Se você chegar assim pra mim e falar, Michel, me explica como é que tu monta esse podcast aqui. A gente vai sentar e falar, não, vamos fazer assim, a gente começa assim, dessa forma e bababá. Então eu vou te explicar tudo, passo a passo, como eu monto o microfone, como mexe no programa de áudio. Então, assim, vai ter aquela explicação bacana mesmo para que você olhe e fala, sai daqui entendendo. Eu gosto de estudar para entender, né, e ensinar. Eu não gosto só de estudar, beleza, eu guardei o conhecimento para mim. Não. Mas eu também só gosto de ensinar, eu só gosto de ensinar quem realmente quer aprender. Tem isso também. Porque se eu vejo que aquela pessoa não quer aprender, eu nem vou gastar meu tempo com ela ali. Sim. Então, o lance, assim,
se tornar um professor, por exemplo, um cara de Zu, que vê aquele grupo interessado, que tá ali. Pô, mano, aquilo me move. Move. Então, às vezes, não é... A gente precisa do dinheiro, é claro, mas, assim, às vezes se falar que, assim, pô, vamos passar aqui o dia estudando, dando aula, trocando ideia. Cara, eu vou fazer aquilo ali, porque é o que eu gosto de fazer. Então, sou muito, muito mais professor. Ah, Michel, você é dançarino? Eu acho que sim, todos nós somos dançarinos. Mas eu não vislumbro aquilo de, tipo assim, cara, eu quero que a pessoa veja meu vídeo e fala, mano, esse cara é foda dançando. Não, eu vejo muitos outros muito melhores que eu dançando. Mas a questão de ensinar, didática... Tu fez aula comigo, não sei se tu gostou, né? Fica aí eu não. A atenção da didática, de se realmente o aluno entendeu, não entendeu. Se ele vai fazer uma pergunta, eu posso não saber aquela resposta, mas se eu vou conseguir... passar a ideia, ou então buscar a ideia para passar para ele, dar um retorno. Cara, assim, isso me fascina. E é muito bom quando eu encontro outra pessoa muito parecida comigo. Quando eu olho que, assim, escuta aquela explicação, eu falo, gostei dessa explicação, eu entendi tudo. É muito bom. Já passou por aquele momento que quando você explica alguma coisa e você para, você fala, mano, eu expliquei muito bem isso. Total. É muito bom. Às vezes você tá explicando uma coisa e a turma toda olha pra você e fala, E aí você fala, ai, que bom. Então, isso é muito gratificante. Você fala assim, fala, não, cheguei no que eu queria dizer. Agora eu disse o que eu queria dizer. Funcionou. Lá no finalzinho, dá aquele sentido, a pessoa, putz, cara, verdade. É isso. Então, assim, eu acho isso muito fascinante, cara. Eu amo também. Muito fascinante. Eu amo. Eu amo dançar. Eu sou divididão, mas eu também amo dar aula. E acho que dar aula também tem muito esse lugar dessa troca, assim. Acho que a gente ganha muito. Se você estiver ali na sala de aula poroso, assim, eu não sei muito como é essa experiência com dançadores, assim. Mas eu que faço essa mistura, eu trabalho muito com improviso. Muito mesmo, assim. Não só o improviso. O improviso meu dando a aula, porque eu também acho que é uma flexibilidade interessante, ter um plano de aula, ter uma ideia, mas chegar ali e ver o que acontece na prática com as pessoas que estão ali, deixar a aula se transformar a partir da demanda, mas também o improviso enquanto dança mesmo. Então, pra mim também, eu tô ali dando aula e eu tô aprendendo mesmo. E aí não é tipo assim... o simbólico, o clichê, sabe? A gente aprende dando aula. Não, a gente aprende dando aula mesmo. A gente olha para um corpo fazendo uma coisa e você fala assim, uau, olha esse caminho, nunca pensei nisso. E aí alguém te ajuda a ter uma outra perspectiva do seu trabalho. E você troca mesmo, né? Os corpos têm muita experiência. Esse lance que você falou de, às vezes, deixar... Dar aula é fazer aula também, né? Quem gosta de fazer aula, normalmente gosta de dar aula, porque dar aula também é fazer aula, depender da maneira como você faz. Você pode ser super tradicional e doutrinador, hierárquico, mas se não for, sabe? Sim, porque, assim, quando você faz aula, você pega novas ideias, novos caminhos, né? Muitas coisas que eu uso na minha aula, eu peguei de outras pessoas. Sim. Porque eu vi uma aula, eu falei, porque assim, eu nunca pensei dessa forma, vou fazer dessa forma. Porque assim, eu gostei, entendeu? E todo conhecimento é assim, o que é, sei lá, gente, quantos anos de humanidade, o que é originalidade de fato, assim, o que é de fato 100% novo, a gente vai trocando. Porque assim, eu vi uma coisa na sua aula que eu gostei, eu falei, pô, maneiro, isso daí vai fazer sentido na minha aula. Então, aquela fez sentido na minha aula e outra pessoa já viu e já passou, que pô, maneiro, eu gostei disso aí que o Michel falou, só que não foi eu que falei. Foi o que falou, que viu de outra pessoa e deu para outro professor. Então as coisas elas vão se materializando dessa forma. Uma coisa que você falou, de deixar acontecer e ver no que vai dar, né? Só que olha que engraçado. Você faz uma dança solo, eu faço uma dança dois. Às vezes eu chego na aula, que a minha mente funciona assim, né? Chego numa aula, beleza, tem uma coisa aqui que eu marquei com a Gabi de fazer. Aí eu olho lá, vejo o aluno fazendo tudo diferente. Aí eu falo assim, gente, vamos trocar. Cara, a Gabi olha pra mim, tipo assim, o que ele tá pensando? Porque, tipo cara, assim, são dois... Eu não sei o que você imaginou, a gente tinha um plano. Isso acontece, cara. Total. Porque eu olho que você falou assim, gente, vamos mudar. Mas é legal porque, assim, a gente já trabalha junto há tantos anos, né? São 6 anos de parceria com a Gabi. Então, assim, ela confia e vai, só confia e vai. Mas, cara, às vezes eu olho também, eu falo que assim, pô, beleza, eu tenho com isso aqui planejado na minha mente para dar aula hoje, mas eu vi aquele aluno ali errando aquilo ali, eu falei, não, vou falar daquilo ali que ele tá errando, e vai modificar a aula toda. Pois é. E, cara, é muito bom, porque eu chego num lugar, às vezes, isso já aconteceu em workshop, uma vez eu fui dar um workshop em Brasília,
Aí a contratante pediu eu quero uma aula, tipo, de intermediário. A gente montou uma aula na mente, eu e a Gabi. Chegou lá, eu falei, gente, dança aí. Quando dançou, eu falei, não é intermediário isso aqui é muito iniciante. Aí eu falei, volta, vamos fazer isso aqui. Aí a gente veio tudo, fundamento e tudo mais. E é aquilo também, quando você é professor, você consegue fazer isso aí muito rápido. Porque a sua mente, ela traz o outro conhecimento. Se você tá só numa questão assim, dançarino, dança, você não tem aquela experiência de aula, dificilmente você vai conseguir transformar uma aula muito rápido. A gente vai tendo que se ajustar. A sala de aula vai ensinando a gente a fazer isso, né? Sim. E às vezes não é nem só uma questão de nivelamento, às vezes também é um pouco... Porque eu fico pensando, né? A aula para quem tá fazendo a aula, para mim, para todo mundo junto, né? Então, às vezes eu chego na aula e, sei lá, tô planejando de trabalhar um pouco mais de foco em coreografia, rolou há um tempo atrás, no final do semestre passado. Cheguei pensando em dar um trabalho mais de coreografia e Y lá, fazer um trabalho de textura de movimento, com mudança de qualidade, sei lá. E aí eu chego e um aluno vira e fala... Pô, que saudade daquelas aulas de laboratório, da gente fazer um laboratório de improviso e fazer um processo criativo no final. Aí o resto da turma foi se contagiando. Pô, mesmo, é verdade, nossa, que delícia, quando é que vai ter de novo? Tá, então vai ser hoje, sabe, assim, porque todo mundo quer, porque já aconteceu. Sabe, eu cheguei lá e já aconteceu, já tá todo mundo falando que tá a fim de fazer improviso, que tá... E aí eu sei que a turma curte, acompanha, é um trabalho que eu tenho, eu falei, então por que não? Por que fazer exatamente o que eu planejei, o que eu tinha imaginado, se eu já consigo me ajustar e vou me sentir seguro, sei que se eu mudar aqui em cima da hora vai dar tudo certo, eu tenho ferramenta para isso, vai funcionar, já fiz isso outras vezes, assim... deixar a sala de aula viva, eu acho que dá até um frio na barriga maior, assim, porque você chega e você fala assim, eu tenho um plano de aula, mas às vezes você chega e a coisa... se transforma. Às vezes a música de aquecimento, tu tá pensando uma coisa, mas tu bota uma música de aquecimento que muda, tu fala, não, calma aí. Vou fazer isso aqui. Muda? Muda. Já fiz muito isso. Aí você termina o aquecimento, eu sou muito aberto, né? Eu sou muito casual. Eu sou muito, assim, informal, assim, dando aula na vida. Eu sou meio casual. Então, tipo assim, aí eu tô ali aquecendo, aí eu termino o aquecimento, olho pra galera e falo assim, parado, assim, uns 3 segundos. Eu falo, gente, eu tô pensando aqui um pouco, porque eu mudei tudo. Então, assim, eu tô aqui, me dá 5 segundinhos que eu tô olhando pra vocês e imaginando o que a gente vai fazer agora. Porque a gente não vai mais fazer o que eu imaginei que a gente ia fazer. Sabe? É isso, cara, é isso. Edu, fala pra mim agora das danças a dois. Como é que você entrou na sua vida? Caraca. Chegamos nessa parte. Como é que você conheceu? E como é que você tá se sentindo aí deslumbrando esse mundo novo? Cara, meu professor de dança contemporânea lá em Lauro de Freitas, ele era das danças A2 também. E ele fazia parte de uma companhia, de um coletivo que chamava Coletivo Casa 4. Que era um grupo que eu acho que eles se denominavam como um grupo de dança de salão contemporânea. E aí eu assisti alguns espetáculos deles, que foram estonteantes. Inclusive eles foram chamados para dançar na virada, assim. Um trabalho realmente muito massa, muito massa. Mas é engraçado, porque a dança 2 pra mim, ela sempre foi uma coisa assim, ai, que maneiro e tal, mas a gente tava falando sobre tentar de tudo, ter vontade de tentar de tudo, a dança 2 não era uma coisa que me levava pra esse lugar. Mesmo assim, tipo, nunca tinha entrado pra fazer uma aula de dança 2, nunca tinha considerado. Eu admito que eu lembrei, depois de muito tempo, que eu fiz uma aula de Zouk num workshop, mas eu não me lembro. Lá em Salvador, eu tava tentando lembrar com quem foi a aula, eu não me lembro. Mas aí eu vim pro Rio de Janeiro. E apesar dessa experiência com esse professor, assim, não foi uma coisa que me deu vontade de estudar. E aí eu fiquei com uma pessoa, eu tive um parceiro que é da dança 2. E aí eu comecei a estar próximo desse universo, né? Porque você tá ali namorando com a pessoa, ficando com a pessoa, e aí você começa a conviver. E aí teve uma vez, logo quando a gente tava se conhecendo, assim, que eu fui encontrar ele num forró que ele tava trabalhando. E aí eu paro e me vejo ali 4 horas olhando. E eu sempre fui apaixonado por improviso, desde que eu comecei a dançar. Isso foi se delineando mais, mas improviso pra mim é uma coisa, putz, que me dá um tereco-teco. Eu me vejo ali sentado olhando, falando, cara, essas pessoas estão aqui juntas há 4 horas improvisando. Elas estão improvisando, elas estão se conectando e elas têm algum código que naquela época eu realmente não entendia. Uhum. Mas isso pra mim, eu me lembro que essas duas coisas foram muito fascinantes. Tipo assim, eu amo improvisar e a gente tá falando de
eu ficar improvisando por horas, assim. São eventos que as pessoas vêm pra estar juntas, trocarem, se conhecerem, conversarem, se conectarem, improvisando. E, ao mesmo tempo, ter a chance de olhar ali pela primeira vez dentro de um baile, que era um baile de academia, né? Que tinha uma equipe de dançarinos também, uma galera que estudava muito a Vero, aonde isso podia chegar, assim. Acho que eu também nunca tinha tido a chance de ver a Dança 2 acontecendo fora do lugar do show, no lugar do social mesmo, para ver o que podia ser. O quão incrível, o quão complexo, quantas possibilidades, o quão interessante. Lá, uma das bolsistas me chamou pra dançar pela primeira vez. Eu fiquei apaixonado. Vitória, te amo. Vitória e Carol. As duas me chamaram assim, eu fiquei apaixonado. E aí, eu tinha uma amiga da faculdade que ela é da Dança 2. E aí um dia virei pra ela, assim, de tanto ir acompanhando, porque esse foi o primeiro baile, mas aí eu fui acompanhando outros, e aí fui fazendo uns aulão de forró, e aí comecei a cair no forró, né, ir mais pros forrós e dançar, assim, mas eu teve uma hora que eu falei assim, mano, eu quero fazer aula, sabe, assim, tipo, eu quero fazer isso, tipo, tá me dando uma gana, eu tô com desejo, eu quero estudar. E aí eu cheguei na Luana e falei, cara, eu tô querendo fazer aula. Eu nem sei se eu cheguei pra ela oferecendo a permuta ou se eu tava perguntando se ela tinha alguém pra me indicar. O quanto ela cobrava, eu não sei. Eu sei que ela era da Dança 2, ela era minha amiga, eu queria estudar. Eu falei, cara, quero estudar. Ela falou, também quero estudar dança contemporânea. Eu falei, cara, vamos fazer uma permuta. E aí a gente ficou nessa, assim, eu acho que por 2 anos, assim, quase. Claro, algumas pausas, assim, porque a rotina foi ficando maluca, mas sólido, pelo menos 1 ano, 2 encontros por semana, 1 hora de dança contemporânea, 1 hora de dança de salão. E ali eu fui começando a estudar, e aí eu fui começando a entender um pouco dos códigos, entender o corporal, entender mesmo essa outra dança, assim, de outras maneiras, assim, com fiéis, de fazer aula mesmo. E fui ficando apaixonado. Fui ficando apaixonado. Teve uma fase da minha vida que meus amigos não aguentavam mais, eles me chamavam pra sair, eu falava, gente, não dá, eu vou pro forró. Sabe, assim, eu vou pro forró, não dá, desculpa. Isso, cara, teve uma época que eu ia pra 3, 4 forró por semana. As pessoas não entendem, cara, quando fala isso, de tipo assim, pô, vou pro baile. Pô, vou pro baile funk? Fala, não, vou pro baile. Nossa, sempre! Vou pro baile, nossa, não sabia que você ia pra baile. Eu, não, gente, baile de dançadores. Ah, tá, entendi. Sabe, assim, eu também acho que vocês, por quê? Não tem cara de quem vai pra baile, eu adoro funk. Mas, tipo assim, rola. E aí eu fui ficando viciado. E o Zuki, como é que veio? Pois é, desde que a gente começou, eu já estudava um pouco de Zuki com ela. A gente fazia forró samba Zuki. Era o que eu comecei estudando, assim. A gente começou ali pelo forró, e aí assim que eu entendi um pouco a estratégia de contato, a coisa da condução um pouco mais, a gente foi entrando com samba e com Zuki. E eu fui ficando apaixonado, assim. Só que eu tive um pouco de dificuldade com o Zuki, acho que porque ele é muito amplo e muito aberto. E aí eu fui tendo um pouco de dificuldade ao mesmo tempo que eu fui me apaixonando por forró e samba um pouco mais. Eu acho que foi mais fácil, por acaso, não porque é mais aberto, mais inclusivo. É por acaso mesmo, talvez a agenda e tal, o horário, né? Eu fui caindo em bailes de dança de salão. E é difícil encontrar, pelo menos pra mim tem sido encontrar alguns bailes de dança de salão que tocam Zuki e a Vera mesmo, assim. Não existe, não rola, é raro, assim. Eu conheço um baile na ilha de academia que toca, mas é isso, eu não moro pela ilha, então e era à noite, que era quando eu tava na faculdade. Então eu passei muito tempo no baile do CCC, que é um baile de meio-dia, assim. E aí eu fui ficando assim. Fui muito, mas tem tempo. Nossa, eu sabe, assim, é onde eu comemoro meu aniversário. E então, assim, fui caindo pro samba. Muito. Fui, tipo, estudando mais samba e ficando mais apaixonado pelo samba. Foi o que eu fui mais praticando. Aí, um parênteses muito louco. Eu fui chamado pra dar uma aula fora do país. Então, eu fui pra fora da aula, em Israel. E aí, quando pra Israel? Fui. Sério, cara? Fui pra Israel dar aula. Eu passei 1 mês e meio em Israel. Sério? Cara, que massa. No ano passado? Ano passado. O quê? Tel Aviv. Tel Aviv. 23. Estamos em 24. 23. Vai fazer 1 ano agora. Não, eu fui em 22. Agosto. Eu fui Fiquei em agosto e setembro. Nossa, que massa. Nossa, então, é isso. Estive lá. Fui pra lá no final de 22 dar uma aula, dar um curso, assim. E uma das alunas que fez aula comigo perguntou se eu dançava Zuki, porque eu era do Brasil e tal. Imagina, eu acho, né? Perguntou se eu dançava Zuki. Cara, e aí eu descobri esse universo. E aí Zuko. fazia tempo. Vai lá? Então, fui. Foi, então. Eu cheguei. Caraca, eu cheguei. Caraca, que louco. Eu cheguei a ficar, tipo. Fazia um tempo que eu não praticava. Eu falei, cara, vou.
E ali me deu uma acendida maneira. Ali me deu um fogo de novo pelo Zuki, assim, me deu um gás. Aí eu voltei, tive em São Paulo por algum motivo, minha família é de lá. Então, né, eu nasci lá. É que eu cresci no Rio de Janeiro, então eu pulo essa parte. Eu vim com 1 ano e meio de vida. Mas minha família é de lá. Paulista que veio pro Rio de Janeiro, foi pra Bahia. Um caos. E aí fui pra um outro baile em São Paulo e aí falei, cara, muito massa. Comecei a ficar confortável de brincar com a base, porque eu acho que, como eu já era profissional em outra coisa, começar foi um pouco assustador, porque, sei lá, ainda mais que eu comecei como condutor, hoje em dia eu tenho ido mais pelo caminho de estudar mais a fundo ser conduzido, principalmente no Zuki. Mas começando como condutor, assim, sei lá, eu ficava muito nessa pressão de ter que dar uma boa experiência. Então levou um tempo pra ficar realmente confortável de chegar no baile e praticar o que eu tinha, mesmo que fosse um vocabulário curto ainda. Mas eu fui abrindo essa porta com o Zuki. Aí me deu um gás de estudar. Mas aí eu parei de novo. Aí eu entrei no samba mais uma vez, acelerei e voltei a trabalhar mais, a faculdade voltou. E aí, nesse mês passado, rolou essa imersão de um mês. E agora você teve um contato com os profissionais mesmo, né, de Zuki, né? Exatamente. Uma galera focada em Zuki. Tipo assim, aí eu me vi, assim, estudando Zuki pelo meio, não pelas beiradas, assim, não como uma parte de. Eu fiquei um mês mergulhado em aula o dia inteiro. E muitos bailes, e muitas práticas, e uma galera muito alto astral, assim, uma equipe de bolsistas ali junto, galera boa, né? Cara, boa e muito parceira, sabe? Botando coragem, botando pra frente. Eu casei, gente, eu casei. Eu casei durante esse curso, casei mesmo. Tainara, eu te amo, meu amor. Sabe, assim, vou encontrar com ela sexta-feira. Sério? Porque já o podcast vai sair depois, mas eu vou estar lá no Unity. Ah, é verdade! Já vai... Um beijo pra ela. Diz que eu mandei um beijo pra ela. Já é. Pois é, entendeu? Então foi isso, assim, casei. E eu acho que aí eu tive contato também com vocês, com os professores, né? Porque a gente ali como bolsistas fica muito próximo, ajudando, trabalhando, traduzir algumas aulas. Então vai rolando uma aproximação mesmo. E aí eu acho que eu fui muito abraçado. Eu acho que, assim, não sei exatamente de que maneira isso aconteceu, mas em algum momento ficou entendido que, tipo, eu já era profissional, mas eu era da dança solo, eu tô entrando nesse universo. E eu sei lá, assim, sinto que todo mundo em volta foi dando um gás, tipo assim, não para. Eu escutei muito isso no final do curso. Tipo assim, não some. Sabe, assim, agora terminou, não para de ir pro baile. Não deixa de procurar um lugar pra fazer aula, tipo, entra no espaço. Porque é aquilo, tudo, eu sempre falo isso sempre, cara, é tudo ambiente. Você passou Era o que a gente tava falando mais cedo. Passou na imersão de estar um mês ali, focado. E, cara, tu tá com a nata da parada. Ali tu tá com pessoas que, por exemplo, a Renata Peçanha, que vem desde lá de trás, com pessoas da nova geração, vamos botar assim, não sei nem se eu sou da nova geração. Vamos botar, da galera que tava dando aula ali, vamos dizer que eu sou da nova geração. Botando assim, né, a geração um pouco mais nova. Sim. Mas, assim, é a nata da parada. Tu tava realmente com as pessoas. Era uma galera muito foda. E, assim, você trazer, as pessoas trazer vocês pra perto, isso é legal, né? Assim, toda a galera da dança de salão do Zuki em si, ela sempre, assim, a gente traz as pessoas novas, porque, assim, a nossa comunidade, ela é um pouco difícil de trazer pessoas. A gente chegar para as pessoas. Porque ou a pessoa acha que o Zuki é difícil, ou o Zuki é dança de pessoas novinhas. Rola isso, usa né? muita cabeça. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Então... Fala uma galera que também acha que é, tipo assim, uma coisa hipersexualizada, sexual. Entendeu? Então, assim, tem muitos contrapontos que as pessoas ficam jogando pra... não posso fazer isso. Então, quando a gente vê alguém ali interessado no movimento de que quer, cara, a gente vai trazer pra perto. Quanto mais pessoas no nosso movimento, mais a gente quer tá crescendo. Sim. Então, assim, é legal. Então, realmente, não para não, cara. Continua, você tem o contato. Não vou parar, eu sou fissurado. Eu fiquei viciado, gente. Vocês morderam. Entendeu? E é isso. A gente vai se vendo assim. Eu sei que foi uma imersão, aí diminui, né? Aí fica aquilo, mas cara. Dá uma saudade. Fica que vai voltar. Janeiro. Mas viver no dia a dia. Exatamente. Dezembro vai lotar isso aqui de. Tô tentando me organizar pra isso. Sabe? Viver isso no dia a dia. Assim, não é uma coisa que. E é uma coisa que também faz parte, né? Como eu
né, o meu trabalho com dança contemporânea tem a ver com juntar também todas essas referências. Isso também, a entrada da dança 2 na minha vida, como código, assim, né, fora da dança 2, tipo, contato e improvisação, pelo universo da dança contemporânea, né, pelo universo da dança 2, dança de salão, Zouk, mudou a minha prática também. Também mudou a minha aula, também mudou o meu processo criativo. É muito massa. É uma nova informação. É uma nova informação, sabe? E é muito legal mesmo. E assim, uma coisa que eu vou te falar hoje você ainda tá pegando, vamos botar assim, de tudo que a gente falou aqui, tem a parte modular do Zouk, mas quando você entender a parte modular, que você começar a improvisar, meu parceiro, esquece. Porque é aí que entra a brincadeira gostosa, onde você entendeu o game, você sabe a fundamentação do corpo, e quando você começa a improvisar... Agora tem muito espaço para brincar, né? O Zouk, vamos botar assim, um contemporâneo da dança de salão. Todo mundo fala isso. Tipo assim, você vem do contemporâneo, é Zouk. Porque você vai você entra num universo de improvisação, cara, que é bem aberto, contato, de tudo, que é muito aberto. É muito aberto. Porque no Zouk, beleza, a gente tem as bases, né? A base perna, mas a gente tem fundamentação de corpo total dentro do Zouk. Fundamentação de movimento de cabeça, fundamentação de inclinação, fundamentação de contato e improviso. A gente usa tudo isso dentro do Zouk. Então, quando você começar a entender as bases, entender o que é modular, entender que, cara, dentro disso aqui eu posso improvisar, posso botar, já era. Deu ruim. Aí tu não sai nunca mais. Ai, que assim seja, sério. Porque eu tô apaixonado. Mas é aquilo, é um processo, né? É um processo. Agora é um processo de estudar, de entender realmente o que tá fazendo. E ganhando uma consciência. Porque eu acho que, tipo assim, também rola uma coisa assim, principalmente agora que eu tô curtindo mesmo ser conduzido e tô enveredando nesse sentido, assim. Eu vou estudar tudo, amo. Mas tô curtindo essa ideia, assim. Eu acho que rola uma coisa que, como eu já fiz muita dança de contato, embora não fosse necessariamente a dança 2, a dança de salão e Zouk, eu entendo o contato, eu consigo me sentir guiável, assim, eu consigo entender um toque, qual é a direção dele, mas ao mesmo tempo é isso, é a importância de entender a base, os fundamentos, né, entender um pouco do código, da forma da coisa, porque às vezes eu entendo a direção, mas eu não faço ideia do que é pra fazer exatamente. Falta um pouco da técnica, né? A técnica. Eu quero ver o tempo. Exato. Você tá deixando que são coisas. Mas a técnica que vai te dar direção. Te dar um pouco de contorno. Exatamente. E aí eu acho que é bem o que você falou, é tempo. Acho que é um tipo de coisa que, tipo, tudo bem, porque aí eu vou até fazer uma aula, isso vai estar ali no corpo, mas praticar bastante. Não é uma aula que você vai ver isso e vai entrar no seu corpo. A gente sabe, a gente trabalha com dança, né? Bota aí tempo de estudo, eu tô empolgado. Eu olho pra essa estrada e falo assim... Eu ia falar venha, mas a estrada não vem, né? Eu ia falar vou estudar, vou entrar nessa... E uma coisa interessante sobre a dança de salão, né? Nunca é o mesmo caminho. Pode ser o mesmo caminho, mas nunca é o mesmo caminho, porque são pessoas diferentes. Então você tá dançando com aquela pessoa. Nossa, só que aí vem uma outra pessoa totalmente diferente, com uma condução totalmente diferente, com um contato totalmente diferente. E, cara, você tem que se adaptar muito rápido àquilo ali. Cara, isso é tão legal. Então, é o mesmo caminho, mas na estrada é diferente. Isso é tão legal. Isso é tão infinito, assim. Isso é muito bom. Acho que eu gosto muito de ser conduzido. Mesmo se você pegar a mesma pessoa, porque assim, a gente vive de fases. Então, por exemplo, você dançou comigo hoje. Se você dançar comigo uma semana depois, ainda mais agora que eu vou pro congresso, que eu vou absorver uma opção de coisa de gente que vai dançar comigo, a dança já mudou. A dança já mudou. Basta. A gente, por exemplo, tem parcerias, né? Sou parceiro da Gabi. Cara, a minha dança muda todo momento. Então, se a gente não treinar, se a gente não tiver ali, a nossa dança começa a divergir. Então, assim, é o mesmo caminho, com estradas diferentes. Mas é diferente. Porque toda hora a gente uma coisinha tá mudando, cara. Claro. Uma loucura, né, cara? Muito. Isso é muito massa. Eu fico assim, ouvindo, falando... E isso com todas as danças A2, né? Isso não tô falando só do Zouk. Toda dança A2. Você vai dançar um samba, um forró, é a mesma coisa. Às vezes ou mesmo contato e improvisação, assim, rola mesmo. Às vezes é o momento que ela tá vivendo, é o dia, é o hormônio, você tá frio ou você tá quente. Música, irmão, tudo... Coisinha mínima já mudou. E é aquilo. Você como conduzido... É o chão, você tá de dia, de noite. Você como conduzido, você tem que ter uma escuta muito forte. Isso é muito massa.
tem que escutar muito bem pra quê? Pra ter aquela conexão e, cara, fazer as coisas fluírem. Top demais. Dá um quentinho, te juro. Esse assunto, ele é um assunto... Esse é o meu desejinho do momento, assim. Essa é a minha gana atual, das fases, assim, de estudar. Sim. Fiquei viciado em jazz funk, fiquei viciado em vogue, fiquei viciado em jazz, fiquei viciado em dança contemporânea. E agora eu tô viciado em isso aqui. É isso. E assim, eu como professor, eu vejo muito isso, cara. Eu vejo muito, porque assim, eu gosto muito de dançar. Gosto muito. Então, às vezes a gente entra como professor, por exemplo, professor de dança 2, virei professor de Zouk. Só que o cara, como não entra professor de Zouk, ele começa a falar que assim, não vou para congresso tal, porque eu vou pagar para ir pro congresso se eu posso dar aula no congresso. Eu já sou ao contrário. Eu já sou assim, cara, eu vou pro congresso tal, sabe por quê? Antes de ser professor, eu sou um amante da dança. Então eu gosto de dançar. Então eu ganho meu dinheiro pra dança, eu gasto pra dança. Caraca, esse é o ciclo mais vicioso que tem, cara. A gente faz dinheiro com dança pra gastar com dança. É verdade. Eu gasto. É verdade. É um esquema de pirâmide. Tava ali desde o início. Começa que você fala assim, eu vou só fazer uma aulinha. Quando você vê, você tá fazendo aulinha e dando aulinha pra pagar a aulinha da semana que vem. É isso. Então tu gasta com o teu corpo, que tu gasta. Pô, quero ter um corpo melhor. Pô, vou fazer uma massagem. Pô, tudo travado, tem que destravar. Vou pro quiroprata. Por quê? Porque semana que vem tem um congresso. Por quê? Porque tem que ter dinheiro, tem que fazer o dinheiro, vai pro congresso, pra gastar dinheiro no congresso, pra voltar do congresso fazendo mais dinheiro. Pra ir pro outro congresso depois. Então, assim, cara. É um looping sem fim. É um looping sem fim. Du, fala pra mim onde é que tu tá dando aula, onde é que a galera te encontra. Então, eu tô dando aula atualmente... eu tenho uma coisa nova, será que eu posso falar? Fala. Acho que eu posso falar. Eu acho que eu posso falar. Você vai lançar na segunda, né? Tá chegando muito perto. Na terça. Tá bom. Terça-feira que vem, gente. Se não for, também a culpa não é minha. Eu perguntei aqui, eu sinto muito. Eu vou falar, eu acho que tá de boa de comentar. Eu tô dando aula... no Estúdio Cream, Botafogo, que é onde eu dou aula desde 2017, quando eu cheguei aqui. 2017 não, quando eu tinha 17 anos, em 2019. Atualmente os horários das turmas são segundas e quartas, tem intermediário e tem iniciante, ali das 5 às 6 e das 6 às 7. No Estúdio Cream, Botafogo, já falei isso várias vezes. Eu tava dando aulas na Débora, mas por causa dos horários do estágio da faculdade, que é aquilo que eu te falando, vai ficando inacessível, eu tive que sair das turmas, mas eu tô querendo trocar uma ideia pra tentar abrir novas turmas, então pode ser que surjam novos horários. E a gente vai tentar fazer funcionar aí uma turma. Já tô divulgando aqui, gente, venham fazer uma aula, de repente, quem tiver interesse. A gente vai abrir uma turma de dança contemporânea na Renata, na quarta-feira. Quarta-feira, de 8 às 9h30. Aí já tá no ambiente, cara. A coisa vai se costurando. Então, assim, vai rolar essa turma também, que eu não sei se já vai estar, mas deve estar começando a funcionar quando você lançar, porque muito em breve a gente já vai estar fazendo aulão e começando a turma. Então é isso, segunda e quarta, Estúdio Cream Botafogo, quarta-feira na Renata, e aí tô tentando aí também novas turmas, novas coisas. Dou aula particular também, gente. Então, assim, podem falar comigo, podem me procurar pra contratar. Dou aula pra pequenos grupos, dou aula individual, assim, tá com vontade de fazer aula, manda uma mensagem, a gente encontra uma maneira de fazer, assim. Acho que a gente quer dar aula, a gente dá aula do jeito que dá pra dar, né? Isso aí, a gente arruma um jeito. A gente arruma um jeito. A gente precisa dar aula, mas a gente gosta. Pra gastar dinheiro pra gastar dinheiro o quê? No congresso. É exatamente isso. Exatamente isso. Fala, faz aula comigo, que aí depois eu pego o dinheiro que você investiu em mim, eu invisto em estudo. E aí eu volto. Estudo mais aula. Cara, não adianta. Eu falo pros meus alunos, gente. Eu tenho uma aula segunda e quarta aqui também regular, né? Eu falo pros meus alunos. Toda aula a gente sai, ou vai pro churrasquinho, ou vai comer crepe, ou vai comer pizza. Aí, resumindo, o dinheiro que eu ganho com eles, eu gasto com eles mesmo. Então, a gente vem fazer aula que a gente gasta dinheiro com vocês mesmo. Exatamente. É uma permuta que a gente bota o dinheiro pra passar no meio, pra dizer que teve, e ali fazer uma relação comercial. Edu, muito obrigado, cara, pela participação, por ter contado um pouco da sua vida aí, aberto esse livro aí, né, falado bastante aí sobre a questão da faculdade. Acho que foi um papo Entramos nesse assunto, né? Maneiro pra caralho. Não tem como fugir. Maneiro pra caralho. Eu gosto. E é isso aí. Galera, eu vou deixar todas as redes sociais todas. Tem uma só, tem duas, tem três. Acho que eu tenho uma só. Porque tem gente que vem aqui, não. Tem várias, né? Não, porque tem a página do não sei o que, não. Eu tenho um canal no YouTube, mas eu
continuo. O plano é deixar ele ser esquecido no tempo. Porque ele era de quando eu era adolescente. Então, essa rede social, por favor, não divulgue, não procure. Não procure. Não procure você também. Eu acho que atualmente é só o Instagram, assim. Eu vou deixar o Instagram dele aí, tudo bonitinho. Segue lá, deixa um comentário. Segue o Pô de Dança, fala que viu. Vou deixar o link também do e-book para que você compre e depois me dá um comentário lá do e-book, se gostou ou não gostou. Pior que a galera vem no feedback, foi muito bom, isso daqui, essa partezinha aqui, fez diferença, eu li e mexeu na minha dança. E quero agradecer também, obrigado, muito bom estar aqui, muito gostoso, é muito gostoso, é muito casual bater papo. Um tempinho pra vir aqui bater um papo comigo, não, fazer parte desse projeto aí, sem então, dúvida. Pô de Dança. Que é muito massa. Beleza? Então é isso, galera, esse foi o nosso papo com Eduardo Quintino. Eu falo Aquino. Não sei Aquino, falo Aquino, que louco. Não, Quintino. Quintino. Eduardo Quintino foi uma coisa bem assim, né? Eu ficou sério, né? Porque assim veio a voz da minha mãe. Eduardo Quintino. Eu, caraca. Ela fala quando briga, né? É isso aí, galera. Aguardo todos vocês no próximo Pô de Dança. Valeu!